Tá com a coisa no WhatsApp. Tá bom. Vai dar tudo certo, gente. Já deu, na verdade. A gente tá junto, isso é o mais importante. Né? Sim, claro. Acho que tá entrando aqui. Só o pessoal começar direitinho. Entrar que a gente vai falar. Qual que é o público? Só para eu saber? Professores de educação física que não necessariamente são só professores. Podem ser donos, podem ser só professor, só formado. Eu posso falar sobre a questão do consumidor do futuro? Claro. Eu acho que tem tudo a ver e dá a ponta para o que o Alê vai falar na questão do infoproduto. Então, eu vou dar uma aula bem assim, high-tech, tá? Show. Maravilha. Vamos com tudo. O pessoal já está entrando aqui com a gente. Primeiro, mais uma vez, agradecer a todos que estão com a gente nessa manhã. Hoje é o último dia dessa segunda jornada que a gente trouxe aqui para o Conselho Regional de Educação Física e para os nossos profissionais. A gente hoje está com duas pessoas que a gente... Eu diria que eu vou falar por mim e vou falar pelos meus amigos do Conselho, né? A gente admira, a gente respeita, a gente acompanha há anos e são pessoas que trouxeram para a educação física uma notoriedade que ela não tinha ou que ela precisa construir cada vez melhor e cada um nas suas especialidades. A Cris e o Alê são fantásticos, então a gente vai ter muita oportunidade nessa manhã de sábado em ouvir duas pessoas que construíram e ajudam a construir o nosso mercado de fitness e que nos empoderam, não só como professores de educação física, mas como gestores, como líderes, como empresários, ou então como novas oportunidades que venham a surgir nesse pós-pandemia que a gente está atravessando. Eu vou deixar a apresentação individual de cada um para eles, vou explicar um pouquinho da dinâmica de hoje, e só lembrando, à tarde a gente tem uma outra palestra para quem já conseguiu se inscrever. As inscrições estão encerradas, mas não tem problema, porque a gente tem uma coisa especial para contar aqui em primeira mão a partir de segunda-feira. Todos esses conteúdos vão estar disponíveis no canal do YouTube do Conselho Regional de Educação Física e a gente vai buscar mais formas de distribuir isso para que as pessoas possam acessar, para que o professor de educação física e o mercado de fitness ele se diferencie. Então, já de antemão, eu queria aqui deixar minha gratidão enorme e o meu prazer, porque eu fui aluno de vocês em diversas situações, de estar aqui ouvindo vocês mais uma vez, aprendendo com vocês. Queria agradecer porque se eu cheguei a algum lugar e estou na minha jornada aqui, na minha escada da vida, é porque vocês dois fazem parte dela, com brilhantismo, com a competência e com o carinho que vocês sempre tratam a cada um de nós. De verdade, de verdade. Isso é meio de arrepiar, porque assim, eu ouvi vocês dois durante muito tempo e eu tenho realmente muito respeito por vocês dois e muita admiração. E eu acho que a educação física ela precisa mais ainda de vocês e mais ainda de pessoas como vocês para a gente poder continuar crescendo. Para o pessoal que está aqui com a gente para entender a dinâmica, a Cris vai falar durante um período, depois o Alê vai vir e vai complementar com outros conteúdos, vai falar mais um outro período, e no final a gente vai pegar as perguntas que foram postas no chat, ou então perguntas que possam surgir após, e a gente vai criar uma pequena mesa redonda ali, um debate, para a gente entregar um conteúdo legal para todo mundo. Então, Cris, Alê, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Deixa a apresentação aí, de repente, 1 ou 2 minutinhos para cada um falar um pouco sobre, e aí depois a gente emenda com a Cris e eu vou estar sempre aqui junto com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Bom, gente, já posso começar? Por favor. Então tá bom, gente. Obrigada pelo convite, né? Sempre bom poder contribuir de alguma maneira. Eu, de verdade, para mim, se de tudo que a gente conversar aqui, se a gente conseguir instalar uma centelha no coração das pessoas, já vai ter valido a pena, né? Espero que esse sábado de manhã valha a pena cada segundo de vocês ouvindo a gente. Bom, eu sou... É para falar de mim? Eu sou boa para falar dos outros, para falar de mim eu sou ruim. Mas vamos. Eu sou a Cris Santos, né? Eu sou originalmente profissional de educação física, né? Enfim, comecei minha carreira, mas na verdade eu tenho outras formações, o que me faz trazer para o mercado de academia um olhar um pouco mais cartesiano sobre pessoas. Eu brinco que eu não tenho nada de psicóloga, eu não tenho nada disso, meu olhar é cartesiano mesmo, é entrega de resultado, é meta e tal. Mas isso em função de eu ter tido uma formação em matemática, eu fiz um ano de engenharia mecânica, então o meu olhar aqui para as pessoas é um olhar bastante pragmático. Aí eu fiz educação física e enveredei para o lado do RH e gestão de pessoas, fazendo muita conta. Então eu já vou dizer de cara que o relacionamento humano, o bom dele é que a gente pode fazer conta, né? Porque a vida é uma via de 2 mãos. Então eu tenho essa formação em educação física, antes disso, né?
estava nas áreas de exatas, fui para as biológicas, e agora eu estou na Humanas há 20 anos, levantando a bandeira para a questão do relacionamento humano, mas muito mais para o desenvolvimento do talento, para entregar resultado nas empresas. Eu estou no mercado há mais de 30 anos, né? É uma carreira, assim, uma carreira sólida, e que eu tomei muito cuidado para que onde eu passasse, por onde eu passasse, aonde eu tivesse, eu conseguisse trazer algum incômodo no sentido de promover crescimento, né? Então, a gente para germinar uma semente, fazer crescer uma árvore, tem que cavar terra, né? Então, talvez esse seja o meu maior ativo, a provocação que eu trago para tirar as pessoas... Eu não gosto do termo zona de conforto, mas tirar as pessoas do mais do mesmo, entende? E eu acho que o nosso setor precisa dessas cutucadas. Então, talvez eu seja uma das pessoas que mais cutuca nesse sentido, porque eu trabalho com o ativo humano, né? Que praticamente é o que movimenta o setor. O Brasil, um país inteiro, uma nação se faz de empreendedorismo, né? Então, e quem empreende são pessoas. As empresas sozinhas não fazem nada se não tiver gente por trás. Então, essa é a proposta da minha contribuição. Boa. Não sei se eu falei demais. Falou acho que agora super. Pô, agora é o Greco, né? Deixa ele dividir um pouquinho só dessa abertura dele. Mas, Cris, você falou tudo. Nós somos um país de pessoas, né? Nós somos uma empresa de pessoas, uma coisa só. Sem pessoas nada funciona. Ale, completa aí tua apresentação inicial e a gente volta na Cris aqui com tudo. Beleza. Bom dia a todos. Bom dia o pessoal que está chegando aí. Tem bastante colegas aqui chegando. Agradecer ao Antônio, Fernando, Cris, aí, o CREF1 por esse evento, aí, por esse convite muito bacana. Eu ainda sou conselheiro lá do CREF2, lá do Rio Grande do Sul, então também acompanho um pouco a questão interna do CREF, que não é fácil, mas é tão importante quanto a das faculdades, se não mais, porque se não fosse o CREF, a bagunça seria maior. Tá bom? Então, ainda existe uma bagunça, mas nem perto. Eu tenho também 31 anos de educação física aí, e passei por muito, eu acho, pela etapa de todos aí, né? Da faculdade, dos estágios, de ter a experiência na escola, depois para academia, depois estagiário, coordenador, dono de academia, e aí acabei num SESC, fazendo aí um estágio, vamos dizer assim, mais operacional, 4 anos cuidando de 41 academias na época, e aí foi muita questão de gestão, onde eu fui me mergulhar na gestão, né? Através da Patrícia Lobato, que eu me encantei na gestão, e aí fui fazer MBA na SPM, aí fui me especializar em outras áreas. É muito legal quando o professor de educação física vai se especializar numa outra área que ele entende que complementa demais o nosso meio da educação física. Então, fui fazer gestão de negócio. Depois fui fazer marketing e hoje fazem 4 anos que eu estou no marketing digital. Também fiz área acadêmica, mas muito ligado nesses modelos de negócios digitais, que tá muito, é o que eu vou falar um pouco aqui. Tá? Mas a educação física, eu tenho falado assim, não deixe as mídias sociais influenciar a educação física, e sim a educação física influenciar pelas mídias sociais. Entendeu? A gente tem um poder na mão muito forte. E esse copia e cola estraga bastante. Tá? Mas sou grato à educação física por tudo, pela minha carreira, até pela minha família. Então, qualquer contribuição que eu tenha que dar, estou sempre disponível aqui. Tá? Eu amo a educação física, eu fui premiar em outras faculdades. Acho que muitos aqui também, quando falaram que foram fazer educação física, os pais torceram o rosto. Né? E não sei se ainda existe isso, mas na nossa época era muito forte. Existe também educação física. Primeira pergunta, assim, educação física. Essa pergunta já quer dizer tudo, você não precisa falar mais nada, pai, já entendi. Entendeu? E, então, hoje não. Hoje, puxa, a gente tem vidas muito confortáveis financeiramente, a gente tem realização plena, então vale a pena estar aqui. Vamos contribuir com o máximo aí, eu, a Cris. Obrigado por tudo, Antônio. Vamos embora, vamos meter ficha aí. Cris, tá contigo. A bola é sua. Bom, só quero dizer que você imagina, cara, eu pequena, magrela, bailarina, eu ainda tinha uma justificativa para largar engenharia mecânica e para educação física, mas meu pai
queria me matar. E eu acho que ele faleceu já faz 2 anos, mas ele teve tempo de se orgulhar Sim. da escolha que eu fiz. Então, digo que a gente pode sim ter uma carreira sólida, próspera, e acho que a gente aqui, nós somos a personificação de que é possível ser feliz fazendo o que gosta, levantando uma bandeira na área de educação física. Eu acredito, inclusive, olhando para o que eu vou falar, que a gente não tem muito essa questão de área, né? A gente é que faz o nosso ativo, né? Porque eu já começo abrindo dizendo que legado não é o que a gente constrói, mas é a marca que a gente deixa, né? A nossa história. Então, e o que a gente promove através dessa história para um bem coletivo, né? Isso é legado, né? O resto é consequência. Então, eu acho que eu vou abrir por aí. Eu vou apresentar, eu vou fazer uma apresentação, eu vou, assim, gente, ó, eu vou abrir uns slides. Eu tenho feito muita aula, eu acho que quem tem me acompanhado tem visto que eu tenho feito muitas aulas levando as pessoas a entenderem comportamento de consumo e tudo que tiver hashtag pandemia é atual. Eu estou brincando que se você quiser trabalhar com algo que seja atual, coloca a hashtag pandemia, porque vai todo mundo saber que você já está olhando para o próximo passo. Porque a gente precisa não deletar, mas ressignificar a nossa história até aqui. Né? Então, assim, eu tenho apresentado isso e tenho não perdido a oportunidade de trazer um novo olhar, não para o novo normal, porque eu não acredito nesse termo, eu já quero dizer isso de cara. Eu não acho que é novo normal, eu acho que é novo diferencial. Novo normal eu acho que não tem, porque normal não vai dar mais, né? A gente não vai voltar ao que era normal e a gente tem que parar com essa expectativa tola, ingênua, de achar que a gente vai viver daqui para frente vai ser igual ao que era antes. Não vai. Só lamento, não tem o que fazer. Então eu vou... Agora só tem uma dúvida aqui, eu acho que é isso aqui. Eu vou dividir a tela, se der ruim. Vocês estão vendo já meu slide? Sensacional. Beleza. Som tá bom? Tá tudo certo? Maravilhoso. Caputo, quanto tempo eu tenho? Meia hora? Pode ficar até amanhã, fica tranquilo, brincadeira. 20 a 30 Mentira, minutos. amanhã vocês me matam. Meia Vamos horinha, lá. Cris, vai com tudo. Qualquer coisa a gente te Tá, eu avisa, fica acredito tranquilo. os 35 minutos eu consigo tacar pau aqui, falou? Vai com tudo. Então tá, queridos, eu vou só diminuir, porque já estou cansada de ver minha cara, vou diminuir aqui, vou ver só vocês, eu não consigo ver, então vamos conversar. Consumidor do futuro. Eu esqueci de falar uma coisa que, né? Bem, eu sou CEO, eu tenho uma empresa chamada BrainFit, e essa empresa é uma empresa de RH, de gestão de pessoas para o mercado de academia. E o que você me vê falando aqui, você encontra lá. Então, assim, se alguém depois quiser, rede social, essa parte toda eu compartilho, tá? É que eu esqueço de falar essas coisas, mas está aqui. Eu sou CEO da BrainFit e a BrainFit existe já há 14 anos, né? Então, eu trabalho com o RH há 20, mas eu criei a BrainFit há 14 e estamos muito felizes juntos. O que eu quero trazer hoje como agenda para o nosso encontro, né? Eu queria falar um pouco sobre como será o comportamento das pessoas daqui para frente. E uma das coisas que tem me perguntado, as pessoas têm me perguntado muito é, Cris, quais são as principais competências das pessoas para o próximo passo? Eu estou apoiada aqui nesse estudo que eu levantei da GSMN, que é uma empresa que faz um trabalho de pesquisa de consumo. E eu costumo dizer que eu bebo de outras águas, de outras fontes, para trazer conhecimento para o nosso setor. Então, essa é uma empresa que faz uma pesquisa sobre o consumidor para daqui aos próximos 2, 3 anos. Eles têm algoritmos de previsibilidade sobre o comportamento humano no que diz respeito ao consumo. Eles são focados no mercado de moda, mas eu entendi que como serviço, como consumo, serviria para o nosso olhar aqui. Então, eu trouxe essa agenda e eu vou falar de 4 competências das pessoas, eu vou falar de 4 medos e de 3 perfis de consumidor para os próximos passos. É uma aula que daria para a gente conversar umas 3 horas nela, mas eu vou tentar passá-la em 40 minutos, 35, 40 minutos, para vocês puxarem esse fio.
eu não posso falar de consumo, eu não posso falar de consumidor sem falar das 4 principais competências. E esse é um estudo da Kate Davidson, de um livro, de um estudo que ela faz, que é chamado The New Education. Esse estudo não tem em português, pelo menos eu ainda não achei, mas vale a pena vocês olharem. E as 4 competências que ela cita são a comunicação, e todas elas são apoiadas em comportamento, tá legal? Então, e quando eu falo em comportamento, nós estamos falando de soft skill. E eu quero que vocês já comecem a entender alguns termos, porque toda vez que se trata de gestão de pessoas, de RH, a gente tem alguns medos, porque a gestão das pessoas parece uma coisa muito distante, não é, tá? Então, já se acostumem a ouvir alguns termos que eu acho que são importantes para você na construção de talentos humanos, seu próprio e na sua empresa. As 4 competências de futuro são a comunicação, e a comunicação como a base da liderança. Comunicação é aquela questão, não é a comunicação daquela que eu falo e você entende, mas é a comunicação como um comportamento que comunica. Então, o fato da gente estar aqui conversando e eu olhar para a câmera, olhar para vocês como se a minha câmera fosse a plateia, comunica o meu interesse de presença, a minha dedicação em estar aqui e o meu estado de presença, mostrando para vocês o quanto eu me importo com o que vocês vão ouvir de mim. Então, a comunicação como um estado de presença que estimula a base, que gera a base para essa liderança. A segunda competência é a cooperação. Então, se eu estou falando de comunicação como base de liderança, como um comportamento que comunica o meu interesse pelo outro, eu vou falar sobre cooperação como a troca das minhas dificuldades, experiências e competências que são diferentes, que juntas transformam numa outra. Então, a cooperatividade ou a cooperação como união de forças do que eu tenho bom e vocês têm bom, e a gente juntos faz uma terceira coisa muito boa para um bem maior, para a empresa como um todo. Cooperação. Aqui cai por terra a questão das competitividade, sabe? Concorrência, porque não vai mais importar a gente olhar para o outro querendo fazer o que o outro faz. A gente vai ter que olhar para o outro querendo fazer junto com ele algo que vai ser muito bom para o todo. Então, atenção a isso. Comunicação, colaboração, senso crítico. O senso crítico aqui é a capacidade de analisar dados, de ser mais efetivo na hora de construção de metas, de entender realmente para qual lugar eu estou indo e para onde eu vou levar essa minha equipe. Senso crítico de analisar o ambiente, de analisar a situação atual e saber se eu, de fato, consigo entregar algo que vai servir para um todo maior de uma maneira muito crítica. Então, não cabe mais a gente fazer uma análise superficial para dizer, eu quero chegar em tal lugar, sem eu saber exatamente o que eu preciso para atingir esse objetivo. E a criatividade. Aqui, a criatividade, a gente está falando como a capacidade que eu tenho de solução criativa. Não criatividade do ponto de vista artístico, mas a hora que eu me vir diante de uma situação ou de um problema, como que eu posso trazer a criatividade como solução de formas criativas. Então, a hora que eu quero criar um serviço ou um produto ou uma solução, de que maneira isso pode ser dedicado às necessidades do outro. Então, as 4 competências: comunicação, cooperação, senso crítico e criatividade. E aí, para falar dos 4 medos, a gente está falando aqui, né, no cenário de consumo, são eles: o medo, a sociedade desincronizada, a resiliência equilibrada, ou equitativa, né, que a gente vai falar sobre isso, e o otimismo radical. E os 3 perfis de consumidores, para o próximo passo, a gente vai falar dos estabilizadores, dos comunitários e dos novos otimistas. Antes de eu continuar, essa é a nossa agenda, só para vocês entenderem, o DISC, os motivadores, o Enneagrama, todos os modelos ou metodologias de interpretação de perfil comportamental são válidos, tá? O que não é mais válido, eu rotular uma pessoa, porque eu vou falar, eu não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que sim, não adianta eu rotular uma pessoa que para venda ela teria que ser alto D, alto I, sabe essa parte? Porque hoje, para consumo, não vale mais esses chavões em relação a perfil comportamental.
O que eu quero é gente que goste de vender e goste de se relacionar. Então, ela pode ser qualquer perfil comportamental. Se ela gostar de fazer isso, eu desenvolvo nela as competências necessárias para que ela olhe para isso como sendo algo que vai entregar resultado para a empresa e para ela mesma, entenderam? Então, assim, sobre essa questão comportamental, já não vale mais os rótulos de comportamento. Ah, ela é D, ela é I, ela é S, vai C. E aí, por isso ela é assim. Isso não funciona mais. Então, aqui nós estamos falando só absolutamente sobre consumo. O que é o medo em termos de sentimento social? Sentimento de consumo para os próximos passos. Vejam, muitas academias já retomando, né, as suas atividades, mas muitos donos, ingenuamente, quando abriram, e isso eu vi num congresso que eu participei nos Estados Unidos, online, sobre esse termo, né, sobre esse assunto, que é a expectativa que os donos tinham de abrir um negócio e não entender que a equipe também tinha medo, porque a equipe também é consumidor. Então, tanto a equipe, quanto os consumidores, quanto vocês mesmos, quanto os donos, quanto todos nós, estamos com muito medo da retomada, ainda estamos, porque aqui, pelo menos no Brasil, a gente ainda tem o vírus circulando, então isso é importante que a gente entenda. Então, essa não entender que todos nós estávamos e estamos na mesma linha de medos e inseguranças, talvez geraram alguns ruídos na hora da reabertura, que agora estão sendo tratados, mas não foram previsíveis. E a gente aprendeu isso meio que a duras penas. Então, o medo, ela é um sentimento indiscutível na nossa sociedade. Ele é um ponto de vista, do ponto de vista da neurociência, ele é um sentimento que limita a gente. Limita, inclusive, na hora da gente tomar as nossas decisões. Limita na hora da gente decidir se a gente quer ir para a academia ou não. Limita na hora da gente decidir se, putz, vai abrir agora, eu vou como? A quantidade de álcool gel, a máscara no rosto, se as pessoas vão usar, como será o comportamento das pessoas. Então, esse medo instaurado, instituído de uma força muito maior que a gente, de um bicho invisível, que a gente não pôde ver, nos fez muito inseguros, né? Aí a gente aciona o nosso sistema 2 de tomada de decisão, que quem não conhece, vale conhecer. A gente tem 2 sistemas para tomar decisão, um mais rápido e um mais lento. O mais rápido são aquelas muito mais apoiados em decisões emocionais, né, instintivas, emocionais, rápidas. E o sistema 2, ele é mais racional, mais analítico, ele faz mais conta. E é isso que, nesse momento, perpetuou ou se fez mais presente na hora dessa retomada no comportamento das pessoas como um todo. O ecossistema, como eu falei, do bicho invisível, mas são questões climáticas, crises econômicas, e aí entra aqui o Covid, né? Porque ele por ser invisível e ser algo como a gente nunca antes foi capaz de ter contato, né? A gente acabou não sabendo como lidar com ele. Então é como se fosse uma catástrofe, e isso gera muito medo na sociedade. Os millennials, cara, quando a gente fala de millennium, a gente entende que uma geração ela se faz a cada 20 anos, tá? Só para vocês entenderem, e isso é um assunto para outro momento. Mas os millennials, que é essa galera que está agora atuando, está sofrendo pra caramba para se manter sustentável, porque até aqui eles tinham a única experiência de vida que eles têm, e vocês, a grande maioria de vocês aí, titia não faz parte disso, mas a grande maioria de vocês, a experiência que vocês têm de vida está pautada nesses tempos aqui, né? E agora que tudo mudou e vai ter que mudar, a gente vai precisar de novos diferenciais para a sobrevivência por daqui para frente. Como que vocês estão lidando com isso? Que experiência vocês têm de vida que não seja apoiado nesse momento agora para descobrir quais serão os nossos próximos passos? E aí entra a sociedade desincronizada, que é a gente, ao mesmo tempo que a gente tem solução tecnológica, a gente tem problema para organizar todas as nossas rotinas e alinhar para o ritmo coletivo, que significa dizer que hoje a gente vive, acho que vocês todos já devem ter percebido, que trabalharam muito mais na época da pandemia, nesse momento que a gente ficou aqui todo parado, e eu acredito que vai até o final do ano, meio desincronizado, como a sociedade é desincronizada, né? Meio desequilibrado, meio desorganizado até,
com excesso de tarefas, né? Então, se antes a gente tinha pouco tempo para cuidar do nosso trabalho, do nosso dia a dia, agora a gente tem muito menos, porque além do nosso trabalho, do nosso dia a dia, das preocupações com grana, financeiras, de manutenção da nossa vida como um todo, a gente ainda tem que se preocupar com a nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos afazeres domésticos. E num ambiente, aqui eu posso falar pela maioria, né, gente? Num ambiente doméstico, ou seja, trabalhando em casa, sem uma estrutura bem definida. Então, todo mundo muito pego de surpresa. E isso ainda vai continuar. Essa sensação de não saber direito como lidar com esse novo estilo de vida vai trazer, vai deixar ainda as pessoas bastante confusas. Eu acho que vale a pena assistir aquele filme O Dilema das Redes Sociais, né? Salvando-se as devidas proporções, também discutimos sobre isso em outro momento, mas eu acho que vale a pena a gente entender também aonde a gente se meteu no que diz respeito à tecnologia e ao alcance que a tecnologia nos deu. Para vocês saberem, tecne significa fazer com as mãos. E aí, quando eu falo que a tecnologia ela é humana, significa dizer que ela nos permite uma aproximação maior de quem está muito distante da gente. E a hora que a gente olha para isso, se a gente não tiver um controle emocional para saber lidar com isso, a gente se mete numa enrascada. Então, vale pensar que sensações e que sentimentos geraram para a gente, que é esse desequilíbrio. O brain fog ele tem um aspecto tóxico, porque brain, cérebro, fog, neblina, nublado. Então, significa dizer que o nosso cérebro, a hora que entrou em contato com muita informação, com uma coisa que a gente não sabia o que fazer, e a gente saiu que nem uns doidos tentando fazer alguma coisa, bugou os nossos pensamentos, a nossa direção. Então, a gente, por um momento, a gente não sabia muito bem aonde ir, e isso é normal. Diz respeito a esse novo momento, esse comportamento que a gente está enfrentando. Uma insegurança demográfica. Aqui a gente está falando sobre... Lembra que eu falei que a gente está numa mesma linha de sentimentos? Todo mundo com medo, todo mundo inseguro, todo mundo repensando os seus trabalhos, a sua vida, enfim. Aqui, nessa insegurança demográfica, os mais velhos, a gente vai ter muito mais velho do que jovem ativo. E eu posso explicar. As pessoas com mais idade, com mais experiência de vida, lembra que eu falei dos milênios? As pessoas com mais experiência de vida, elas trazem um componente da experiência de vida e de ter passado por mais situações de conflito e de necessidades, não como esse que a gente está passando, evidente, mas eles trazem mais respostas no DNA deles, a gente que é mais velho, em relação às pessoas que são mais jovens. Então, o jovem vai precisar se apoiar nas pessoas mais velhas. Ganhamos espaço, as pessoas com mais experiência de vida ganhando mais espaço para dar rumo ou nortear as pessoas mais jovens com como que elas se comportam nesse ambiente como um todo. Que não pode tudo, na rede social você não pode mostrar qualquer coisa, tem que tomar cuidado a maneira como você se expõe, e aí eu acho que o Ale vai falar muito melhor sobre isso, que é como você se apresenta, como que você cuida desse lugar, que disposição, né? Que a gente não pode esquecer que milhões de pessoas verão, mesmo as que muito mais além daquelas que já te seguem, né? Então a rede social hoje é um algoritmo gigante, já era, e agora simplesmente só se valorizou. E aí só se aumentou. E aí valores e mindsets muito diferentes, onde as pessoas vão ter diferenças que são significativas desse posicionamento diante da vida. Então, medo, sociedade desincronizada, desequilibrada, que a gente vai precisar organizar, a resiliência equitativa. Gente, olha, é assim. Deixa eu só fazer uma coisa, que esse negócio me atrapalha aqui, só um minuto. Aí, equitativa. Pessoas, o que significa isso? As pessoas sendo cobradas e pressionadas injustamente. Todo mundo me perguntou assim, Cris, mas qual é a competência mais importante para esse novo momento, né? Para isso tudo que a gente está passando. E aí todo mundo, a resiliência, porque a gente tem que aguentar, porque, veio o bicho aí e tal, e agora a gente tem que fazer o quê? A gente desiste, sai correndo, né? O que a gente faz? Cara, calma, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um senso de justiça para entender a nossa capacidade de se adaptar a crises como essa, né? Então a gente não pode... Tudo bem a gente não ser feliz, sabe? Tudo bem a gente não estar bem. Ser resiliente não é igual a ser feliz o tempo todo.
mas é a gente ter a capacidade de compreender a dor que a gente está vivendo nesse momento. E várias dores, né? A dor da rotina, do dia a dia, a dor de não poder estar em contato com as pessoas que a gente ama, a dor de, por preservação, eu estou sem ver minha mãe há meses. Então, assim, eu acho que todos nós agora precisamos entender que lugar é esse dos nossos desconfortos emocionais para poder ter um equilíbrio. A gente não pode se cobrar de que a gente tem que estar o tempo todo bem e que a gente tem que passar bem. Não, tá todo mundo muito mal, tá todo mundo muito chateado e isso tá tudo certo. Então, como que a gente lida com isso? O Brock Bastion, que é um escritor, ele escreveu The Other Side of Happiness, eu não sei o nome em português, talvez seja o outro lado da felicidade, também em inglês, mas o Brock Bastion, se vocês pesquisarem, vocês conseguem achar. Depois eu passo os links dos livros, tal. Eu costumo me apoiar bastante, porque eu acho que é importante a gente trazer para a prática o que a gente vê na estante, né? Então, o Brock Bastion, ele fala isso, né? Ele traz essa questão social, né? Do equilíbrio entre altos e baixos, de não negar os baixos, não negar esse momento, entender que a gente, tudo bem, que a gente tem que chamar a responsabilidade para a gente, tocar a nossa vida da melhor maneira que a gente conseguir, tentar se organizar do melhor jeito que a gente conseguir, mas a gente não pode ter essa positividade que seja tóxica, no sentido de colocar a gente num lugar de ignorância, né? É até leviano a gente achar que ou que é cobrado da gente que a gente tem que ser feliz a qualquer preço. Não é verdade, né? Então, a hora que a gente lida com isso, a gente sabe o que fazer com isso. Então, se a gente falou de medo, sociedade desincronizada, a resiliência equitativa, agora a gente vai falar do quarto sentimento, que é esse otimismo radical. 2020, cara, que ano? Não sei. Eu acho assim, eu queria estar vendo o rostinho de vocês, mas assim, dá para pensar em várias coisas. Eu já vou dizer para vocês que eu tive uma experiência, eu quebrei minha perna no dia 21 de dezembro, eu entrei em 2020 de perna quebrada, e de perna quebrada estou até agora, porque eu tive que parar a fisioterapia. Pensa comigo. Então, assim, gente, 2020, cada um dentro da sua realidade. Que ano é esse que a gente nem quer contar, né? Quem já fez aniversário não conta não, viu, gente? E quem vai fazer, esquece. Só o ano que vem. A gente está lidando com rede social ou rede antissocial? A gente deu vez a fake news, tudo para se apegar a uma realidade que a gente não estava com controle, sabe? Esse sentimento de estar o tempo inteiro buscando boas respostas nos fez muito refém das más respostas. E isso é um olhar muito humano, natural, mas ingênuo de entender que tudo que a gente via estava ok, né? Então, ser otimista em um momento como esse é uma opção super corajosa. Então, a gente teria que tomar bastante cuidado. Qual é o futuro que a gente quer ter, né? Controlar. Por isso que eu não curto muito a ideia do novo normal, porque no normal não tem, não curto. As fake news, né? Uma crise epistêmica, ou seja, né? Todo mundo se tem uma coisa que viraliza, que é uma beleza, eu vou falar, tá, gente? Mas é má notícia, né? Falar mal do outro, sabe a coisa que incomoda? Putz, isso viraliza que é uma beleza, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê e ouve e como a gente se apresenta, porque isso será perpétuo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso e cada vez mais, né? Porque agora todo mundo se virou pro digital, né? Todo mundo se virou pro digital e todo mundo se virou pro digital com pouco critério de avaliação do que pode e o que não pode, né? Então, eu entendo que se a gente puder separar e ter consciência, estado de presença, lembram? Se a gente puder ter consciência efetiva de qual é o nosso papel na nossa sociedade, no nosso ambiente aqui, e que aí, do outro lado, há pessoas que serão influenciadas por aquilo que nós iremos dizer, ou a maneira como a gente se comporta, eu acho que a gente já consegue dar uma nivelada no bom senso de como a gente se apresenta em relação a isso. Então, aqui o foco é a melhora e a evolução o tempo inteiro. Enlightenment Now, do Steven Pinker, que é um outro, né? Esse Steven Pinker, ele faz um estudo dizendo que, por exemplo, a questão como racismo, feminicídio, todas essas questões sociais em relação a... hoje a gente tá com medo de falar as coisas, né, gente? Eu tenho uma brincadeira, eu tenho um hábito que é
chamar ô minha nega, né? Eu falo isso para meu marido, para minha filha, e assim, sem o menor critério racial, jamais. E a gente tem que tomar muito cuidado hoje dessa maneira, de tudo que a gente fala pode virar algo contra, né? As pessoas estão muito insensíveis, né? Tá muito todo mundo que nem gato grudado no teto, sabe? A gente não está podendo muito falar nada, e eu acho que a gente tem que se organizar em relação a isso, né? Assim, como que a gente lida com isso. O Pequeno Manual do Racismo é muito legal, é um livro bacana também, esqueci o nome da autora, tá, gente? É brasileira. Vale muito a pena, se vocês quiserem entender muito qual que é a história dessa parte de como a gente lida com isso, né? E colocar o otimismo em prática, que é buscar conectividade e apoio, né? Então, quanto mais pobre no sentido de pouco recurso é a população, mais otimistas as pessoas são, sabiam? Hoje, as pessoas que têm menos critérios de avaliar os seus ambientes, elas têm otimismo, elas buscam mais respostas do que as pessoas que têm mais contato. Então, hoje é muito importante a gente entender que a gente precisa trazer para um ambiente de realidade esse otimismo que a gente tanto busca. Então, eu falei dos 4 sentimentos que esse momento trouxe para a sociedade, e agora eu queria entender um pouco, né, os perfis do consumidor. Legal? Então, assim, a gente entendeu as 4 competências, os 4 medos que estão inerentes à nossa sociedade em relação e em função desse nosso momento que a gente está passando. E agora eu queria colocar o perfil dos consumidores nisso tudo. A gente vai falar de 3, tá? Os estabilizadores são aqueles caras, e aí eu só quero que vocês pensem no seguinte, uma coisa aí, tá? Quando eu estou falando disso aqui, não estou falando individual, tá? Eu estou falando de coletividade. Então, eu estou falando de que pessoas que buscam estabilidade e equilíbrio, tá? Existe um time de pessoas que busca estabilidade e equilíbrio e soluções que sejam mais estáveis. Aqui vai entrar as pessoas de 25 a 60 e poucos anos, tá? Essas pessoas agora estão querendo... Não é sossego não, viu, gente? Nem sombra e água fresca. Mas essas pessoas estão buscando, estão ressignificando as suas vidas. Pensa aí em vocês, pensa aí na família de vocês, se isso não faz sentido. Apesar de a gente querer estar que nem doido atrás do nosso trabalho, da nossa vida de volta, hoje existe um movimento de pessoas querendo ter mais equilíbrio. Inclusive, esse filme da rede social, né? Tem alguns momentos que se fala sobre isso, né? Você ter uma... A gente não está dizendo que a internet, o digital, a gente precisa largar, abandonar as nossas redes sociais, até porque isso não será possível. A gente pode se beneficiar disso, e eu sou super adepta, inclusive, né? Eu trabalho com a rede social. Eu já tenho um escritório dedicado na minha casa há 11 anos, quer dizer, para mim nem é tanto novidade nesse sentido. Mas existe hoje um movimento que eu acho positivo, tá? De pessoas buscando ter mais equilíbrio entre vida e trabalho, né? Então, a pressão pela produtividade aí ferrou, né? Porque como que a gente pode achar esse equilíbrio em ser produtivo, ter uma vida, trabalhar em casa, não olhar porque tem roupa para passar, que tem chão para varrer, não poder ter as pessoas. Então, assim, ó, otimizar tudo entre vida, carreira, corpo, tempo. Será que a gente precisa aceitar tudo isso e se cobrar tanto? Então, os estabilizadores estão olhando para o que eu sou capaz de fazer, tá? O que cada um de nós é capaz de fazer. A busca da simplicidade, abundância mais dos estímulos, por isso facilitar a vida através de uma experiência de compra e otimização de tempo, buscando agilidade. Aqui entra muito as compras online, entra muitos atendimentos automatizados, entra muito a informação. Eu até soltei um vídeo falando sobre que a recepção, o cargo, né, a posição de recepcionista nas academias está com seus dias contados, né? Eu falei sobre isso. Aliás, eu tenho falado, né, sobre qual será o comportamento dos empregos, né? Uma vez que eu faço processo seletivo há muitos anos, né, 18 anos.
E eu vejo que a área de recepcionista está já com seus dias contados, no sentido de que é muito mais efetivo, assertivo para as academias hoje terem pessoas que, em termos de atendimento, sejam capazes de fazer mais funções, como vendas / atendimento, né? Porque só atendimento já tem o robô, o sistema, a tecnologia que ajuda. E aí gerar essa questão da agilidade, menos contato humano, mais funcionalidades para a pessoa resolver os seus próprios problemas, e se ele quiser um auxílio humano, e aí ter assim o atendimento dedicado às pessoas. Então, essas pessoas estão buscando esse tipo de conforto e agilidade para ter mais segurança. Transparência, ser verdadeiro vale muito mais do que ser perfeito, viu, gente? Então, hoje, as academias, eu tenho estimulado donos de academias, coordenadores, gestores, a falar as suas dores, contar das suas dores. Então, se você quiser ter uma aproximação com a sua equipe, seja real com ele, seja verdadeiro, para promover um bem comum. Inclusive para colocar as pessoas na sua página, né? Acho que é muito fundamental isso. Então, esse é um tipo de perfil de consumidor, pessoas que buscam a estabilidade, né? Estabilizar as coisas, né? Ter um equilíbrio melhor de coisas que eles podem fazer. Os comunitários, esse é legal. Isso aqui foi uma coisa que quando eu estudei isso daqui, eu falei, nossa, naturalmente, intuitivamente, eu já estou agindo assim, que foi o consumo o localismo, né? O consumo local. Quando tudo isso daqui aconteceu, eu comecei a consumir mais. Eu já fazia isso, né? Porque eu moro distante da onde eu trabalho, né? Assim, eu tenho escritório em casa, mas para atender cliente eu preciso sair da minha casa. E a minha casa eu moro em São Paulo, onde eu moro está a 35 quilômetros do centro de São Paulo, só para vocês entenderem. Então, eu moro no interior, uma cidade chamada Cotia. E eu aqui onde eu moro, você não faz nada se não tiver carro, né? O supermercado mais próximo está a 10 quilômetros da minha casa. Só que aqui é perto, porque é estrada, é rodovia, né? E aí eu comecei a não sair mais daqui, chamar os deliveries, comecei a usar essa sensação, né? O meu perfil de consumo foi para esse ambiente aí, de consumir mais próximo de casa, para inclusive beneficiar a sociedade ao meu redor. Então, o fato de eu consumir nos pequenos lugares aqui era uma maneira que eu tinha, olha só que legal, era uma maneira que eu tinha de, se eu ajudar esse cara a se sustentar, porque ele é pequeno, ele vai continuar me servindo e a gente vai ter uma troca. Isso foi um sentimento muito legal de consumo que me alertou para esse estudo. Eu falei, nossa, isso é muito natural mesmo, né? A gente falar de economia circular, que é isso que eu estou dizendo. Investir nas suas comunidades sociais. Teve um movimento, né, na internet das pessoas falando assim, olha, compra da vendinha na esquina da tua casa, compra daquela pessoa que está, sabe, de contribuir para um comércio mais enxuto, mais próximo, de mais referência para você, né? O Yuval Noah Harari, né, no livro Sapiens, ele fala das nossas narrativas, né? De como a gente cria a nossa cultura, de como a gente se coloca nisso, né? E é muito legal que tem um outro livro dele que é o 21 lições para o século XXI, que é assim, ele diz que se a gente não tiver uma alta capacidade de inovar e se reinventar, nós não vamos sobreviver a tudo isso. Então, esse meu olhar aqui para mostrar para vocês como é que estão se comportando as pessoas é justamente para colocar vocês num ambiente de desconforto mesmo, para que vocês sejam capazes de criar as suas novas habilidades com mais consciência, né? Criar não habilidades, desculpa, criar seus desejos, seus sonhos, suas necessidades e satisfazer esses seus desejos diante das necessidades que vocês reconhecem como sendo de vocês mesmos. Então, isso aqui é um dos pontos que mais me chamou a atenção. Revisitar o passado hoje. Olha só, muitas pessoas estão buscando
um viés sustentável e mais comunitável. Lembra dos milênios que eu falei? Eles hoje já têm no DNA deles uma memória mais afetiva em relação aos anos 90. Então parece que tem muita... Tudo bem que isso é um ciclo que vai e vem na história da humanidade, né? A gente olha para isso, né? Mas eu parei de dar de dar as roupas, viu, gente? Porque eu tinha o hábito de ficar desfazendo de armário e agora eu não estou mais não, porque eu estou vendo que isso cada vez mais, o consumo está diminuindo. O Yuval fala isso também, né? Que a gente não tem tanta necessidade de tanto consumo, sabe? A gente pode realmente sobreviver muito bem com menos consumo. E aí, esse comércio social, usar plataformas, por exemplo, TikTok, né? Ou outras plataformas que aproximam pessoas, que vendem para pessoas. Inclusive, gente, nesse filme das redes sociais, ele diz que se você como é que é a frase? Se você não paga pelo produto, você é o produto, algo assim. Depois vocês dão uma olhada, assim eu falei, gente, a gente, na verdade, nós não pagamos nada para usar Facebook, Instagram e tal, mas quem ganha com isso são os caras que fazem os anúncios. Então, a gente é que fornece para os anunciantes tudo que os anunciantes precisam para construir um serviço, um produto que faça sentido para cada um de nós. Olha que louco. Então, a gente acaba sendo um subproduto do produto que é vendido, né, pela internet. Isso é muito, assim, que a gente precisa olhar para isso. E aí, essa venda que é muito mais social, e que tudo bem, tá? Eu sou uma pessoa que consome muito pela internet, eu sou aquela pessoa que gosta do conforto para comprar as coisas, para usar. Em se tratando de academia, a gente está falando de microabastecimentos, né? Então, as academias hoje, que podem oferecer o maior número de serviços agregados para satisfazer. Então, por exemplo, uma grande rede ir para uma cidade pequena, atenção, tá? Uma grande rede ir para uma cidade pequena, podendo atender o poder de compra dessa comunidade, mas sem perder a sua entrega, né? Sem perder o DNA da marca, vamos dizer assim. Então, sei lá, qualquer marca que a gente queira falar aqui do mercado de academias, ou até vocês que tenham academias em pequenos lugares, em pequenos bairros, se vocês puderem investir mais em serviços agregados para esse cara não ter que se deslocar, porque hoje o cara, quanto menos ele se deslocar, melhor. Se antes a gente tinha como principal vilão dos nossos clientes o trânsito, hoje as pessoas não querem mais pegar carro, não querem mais sair das suas casas. Então, se elas tiverem perto delas soluções, elas vão preferir consumir com vocês. E aí, os novos otimistas, que são o terceiro perfil de consumidor, tá? Altamente sociáveis, práticos, com a mentalidade muito coletiva, um otimismo que leva a gente a projetar o futuro, as gerações meio que unidas. Então, do Z aos baby boomers, né? Que, se tiver algum deles, quem está vivo, né? Porque a gente também está olhando para a longevidade e com mais saúde, com mais consciência. Então, o ser humano está sendo melhor aproveitado nas suas faculdades físicas, fisiológicas, psicológicas e mentais. Então, a gente tem estudado muito isso. E é a geração do renascimento, esse termo lifelong learning, que é a capacidade que a gente tem de aprender sempre. E quem tenha necessidade e capacidade de aprender sempre se coloca num lugar de aprendiz. Olha que legal. Como se a vida parou de ter aquela história de que porque eu já sei muita coisa da vida, eu não tenho mais necessidade de entender nada. Muito pelo contrário, hoje as pessoas estão sendo estimuladas para o aprendizado contínuo. Esse Granfluencers é muito legal, que Granfluencers são os caras mais velhos, né? Então são as pessoas de 60 e poucos anos sendo os nossos influenciadores, né? Com mais dinamismo, inclusive, para enfrentar. Não estou falando dos idosos, não, tem muito idoso deprimido, mas também tem muita gente olhando para isso, tentando ajudar essas pessoas, né? Aqui hoje não tem mais esse preconceito do etarismo, que é a gente não saber, ou a gente ter preconceito com relação às faixas etárias.
Então, hoje a gente não tem mais isso. Então, olha que legal, o Granfluencer, junto com o não preconceito, com o fato do cara ser mais velho ou mais novo, quer dizer, cada um de nós, dentro do seu ambiente, dentro da sua cultura, do seu conhecimento, podendo oferecer algo para contribuição, né, de um bem maior. E a compra em realidade aumentada, não sei se vocês viram, a realidade é muito legal, né, quer dizer, ou a virtual, né, a realidade virtual. Você tem um site, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um site que você entra e você coloca uma camiseta branca e escolhe a estampa que você quer e ele projeta. Muito louco, você na tela, você se vê com a camiseta, com a estampa para ver se você gosta. Então tem uma série de experiências positivas utilizando inteligência emocional, business intelligence, realidade aumentada, realidade virtual, os live streams, que são vendas de comércio ao vivo. E aí, gente, eu não tenho muito como ver ou enxergar que os empregos de baixa qualificação terão espaço para os próximos momentos, para os próximos passos. É por isso que a gente hoje precisa se atualizar, estar conectado com o que está acontecendo e quais são as nossas contribuições. Fazer só mais do mesmo hoje já não funciona mais. E quando eu estou falando de baixa qualificação, eu não estou falando de baixa de ignorância, de burrice, de falta de competência, não. Eu estou falando de um interesse em aprender sempre, que é o que eu talvez fosse o estímulo maior que eu daria para todos vocês, né? Que é beber de outras águas, buscar novas informações, ler muito e se atualizar cada vez mais, tá? A gente foi colocado num lugar onde a gente não vai ter mais a desculpa de que a gente não tem tempo. Então, a gente precisa realmente otimizar o nosso tempo e deixar muito espaço para o aprendizado, para o autoconhecimento, para poder desenvolver outras pessoas e, com isso, gerar um ambiente próspero para todo mundo, né? E aqui, né, o poder e a renda do coletivo precisa ser mais unida, né? Então, a gente está falando de small groups, micro gyms e todas essas novidades, né, que estão passando por aí. Para finalizar, como que vai ser o comportamento das pessoas, eu queria deixar algumas dicas. Então, para entender os 4 sentimentos das pessoas, então é muito além do perfil do comportamento. As pessoas agora adotam novas posturas sobre consumo, então a gente precisa ficar muito atento sobre essa recorrência. Hoje, se a gente antes tomava cuidado em renovação, retenção, sei lá, ficava preocupado onde que esse cliente ia estar consumindo, agora o poder de escolha está muito na mão dele e a gente é que tem que cortar um dobrado aí para poder realmente satisfazer uma necessidade muito maior do que a básica, tá? E quais as estratégias de engajamento com as pessoas, os seus sentimentos e os seus comportamentos. Então, como que a gente pode trazer solução? Lembra da criatividade? Como que a gente pode trazer solução para criar iniciativas e conversar melhor com essas perspectivas que cada vez serão mais relevantes aí no novo cenário? Se a gente não souber olhar para isso, gente, talvez, eu espero que um dia, sei lá, vocês lembrem dessa fala, né, ou desse estudo com fui avisado, né? E é mais legal ouvir daqui da Cris, né? Que tem mais amor do que a vida, né? Porque a gente vai olhar, precisa olhar para isso para a gente poder se preparar para o que vem pela frente. Então aqui a tabelinha de resumo, quais são os sentimentos do consumidor, né? Então o medo, sociedade desincronizada, resiliência equitativa, otimismo radical. O perfil desse consumidor. Os estabilizadores, eles acontecem quando o medo, a sociedade desincronizada e a resiliência são mais evidentes nele, aí eles ficam sobrecarregados, eles querem tranquilidade e bom produto. Os comunitários, o medo, a sociedade desincronizada, a resiliência equitativa e o otimismo radical, eles são afetados pelos 4 sentimentos, eles querem se manter ativos na comunidade local, então eles buscam tudo, eles têm esses mesmos sentimentos, só que dentro de um único ambiente. Os novos otimistas, eles acontecem porque eles são estimulados pela sociedade desincronizada, resiliência equitativa, otimismo radical, e aí eles querem uma inclusão e conectividade.
Espero que eu tenha tirado vocês da cadeira. Espero que vocês tenham ficado bravos comigo. Espero que vocês tenham tido um desconforto, porque se não tiver que ter tido isso, não tem porquê estar sentado aí me ouvindo. Eu fico aqui super à disposição. Esse aqui é o meu e-mail. As minhas redes sociais estão aqui. Os meus olhares são para liderança, pessoas, mudança de mindset. Eu sou escritora, eu tenho um livro. Sou escritora, né? Eu gosto mais do que sei. Mas eu tenho um livro sobre liderança que já está impresso. Tem até o PDF dele gratuito no site. Pode achar, baixar. E eu estou escrevendo os outros 3, na verdade. Eu acho que é isso, né? E aí? Funcionou? Pô, super, sensacional. Tá bombando aqui as perguntas. Eu vou deixar a bola com o Alê. Já anotei tudo aqui. Primeiro, assim, anotei e já construí várias perguntas na minha cabeça. Então, se prepara para daqui uma meia hora você tá respondendo mais coisas, porque com certeza você me tirou da cadeira, né? E olha que eu já sou uma pessoa incomodada por natureza, né? Eu falo sou chato. Eu falo rápido, aí eu fico tentando voltar para buscar o cérebro. Eu falo assim, gente, peraí, vem comigo, porque o que eu quero é que, assim, gente, ó, às vezes não precisa entender isso agora, né? Assim, é só a sensação, né, desse desconforto todo, né? Então, assim, deixar vocês incomodados talvez seja um lugar legal de levar vocês para os próximos passos que virão, tá bom? Espero ter ajudado aí de alguma maneira. Super! Não, ajudou e vai continuar ajudando, né, Alê? Deixa o Alê agora pegar uma bola aqui. Alê, tá contigo. Pessoal, continua interagindo aqui no chat. Eu tô anotando tudo. Agradeço a todo mundo os elogios e as coisas bacanas que estão vindo para mim, para a Cris, e vão vir para o Alê agora. Cara, Cris, minha sensação é a seguinte. Foi sensacional porque, assim, ouvir mais do mesmo, a gente está ouvindo em todos os lugares, Então, você falou muito além do mais do mesmo, né? Que era o que você tinha iniciado no teu conteúdo. Então, sinceramente e abertamente, como você falou para a gente sempre falar a verdade, foi sensacional. Então, muito, muito obrigado. Mas tem mais, gente. Ela não sai, não, ela não vai embora. Ela fica aqui com a gente. Alê, tá contigo aí, cara. Manda pau e a gente já volta com a Cris, comigo e com você, todo mundo junto nesse barco aqui para levar conteúdo para as pessoas e tirar a gente do mais do mesmo. Obrigado, Cris. 10. Muito legal. Dava para ficar aí um bom tempo ouvindo a Cris, entrando nas minúcias do que ela falou, né? Muita coisa, reflexão forte. Reflexão e depois ir para ação. Bom dia a todos. Então, agora eu vou para uma parte, vamos dizer assim, mais operacional do negócio, né? Então, a Cris entrou na parte humanitária e na parte, vou dizer, mais mente, a gente refletir, e isso é a essência do que eu vou falar para dar certo. Sem ter o que a Cris falou, é mais um aí na roda que não vai ter notoriedade e provavelmente não vai ter resultado também, tanto de realização como financeiro. Tá? Eu já vou compartilhar uma tela, fiz uma apresentação rápida para este momento nosso aqui. Tá? Então, basicamente isso, eu também vou tirar aqui e fica aqui esse controle aqui, só um pouquinho aqui que eu vou... Isto aqui fica um controle flutuante que quem está aqui atrapalha um pouco. Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho de novos serviços na educação física. Tá? Depois, atendimento online. Muito básico, muito tranquilo. A questão do atendimento online, eu acho que antes da pandemia já estava acontecendo de uma maneira muito, vamos dizer assim, mais singela, mais alguns com restrições. Aí veio a pandemia, acabou essa restrição. Esse atendimento ele pode ser personalizado e ele pode ser em grupo. Então, acho que muitos de vocês já estão usando os atendimentos online. Só vou dar algumas do que eu vivi nesses 5 meses com um grupo aí de mais de 150 pessoas, muita gente do Rio também, que estavam construindo seus programas online. E no meio disso acabou se vendendo talvez até mais o personal online do que o programa. O programa virou até como assim, poxa, fechou personal comigo, ganha o programa, e muita gente do programa também foi fazer personal com essa pessoa. Tá? Então isso aqui eu acho que quanto mais profissional, como a Cris falou ali, é a tua imagem, né? A entrega que tu vai fazer, como tu vai aparecer. O Antônio falou no início aqui, só de ver vocês aqui eu já sinto confiança recíproca para vocês que vão trabalhar nessa área do online e do grupo. Tá? Depois aí nas perguntas e respostas a gente pode ficar falando de valores, de tempo, do que entregar e muitos modelos. O famoso programa de treinamento online.
ou produto digital, ou produto online. Tá bom? Isso aqui entrou muito forte. Eu já estava desde 2016 batendo nisso nas academias e realmente era o personal que acaba fazendo mais rápido. E hoje é um super negócio. Tá? Agora, a Greco tem tantos. Se vocês nós formos calcular junto o número de pessoas que estão procurando emagrecer versus programas online, chega a ser uma piada que está faltando de gente para ajudar as pessoas a emagrecer. Tá? É que sempre tem os mesmos players. Por quê? Porque eles estão mais fortes nas mídias sociais, na internet, e eles entraram há um tempo atrás. Esses caras vão aparecer mais para as pessoas. Porém, tem muita gente que não se engaja com o perfil dessas pessoas. Porém, tem uma classe social que não se engaja com o perfil dessas pessoas. E elas precisam ser atendidas. Tá? Tanto a classe, eu acho, AAA, como a classe DDD, não se encaixa tanto. Então, eu vejo professores, todo mundo querendo fazer o mesmo, porque o X, o Y, os Z estão fazendo isso, estão vendendo. Ou aparentemente são agora se são, né? Aparentemente não, mas apareceu agora como fenômenos do YouTube, fenômenos do Instagram. Ok, que bom. Né? Nós estávamos há poucos anos atrás brigando com os blogueiros e brigando com o pessoal dos influencers. Então, que bom que nós agora vamos ser influencers e vamos ter lá. E sempre foi uma luta, porque no meio disso eu atendi muita gente e atendi também uma influencer. E atendi um blogueiro. Eu falei, nossa, para mim é bem disruptivo isso, mas eu presto um serviço. E eu fui entender um pouco do mundo deles, né? E é incrível, assim, a admiração que eles têm pelo nosso serviço, porque se não fosse o nosso serviço, eles não estariam com tanto sucesso. Tá certo? Então, eu escutei muito assim, não, nós temos que pegar um gancho de falar corretamente o que eles falam errado. Pode ser? Não estou julgando, pelo contrário, acho legal. Agora, pegue um gancho de ver como é que os caras aumentam tanto aqueles seguidores deles, como é que eles cativam eles, e aí eles têm uma vantagem sobre nós, a linguagem técnica, que está enraizada na nossa vida desde o primeiro semestre, talvez antes. A linguagem técnica nos atrapalha muito na venda aqui do online. E isso a gente vai precisar ter uma reforma, né, na comunicação, porque é difícil. Pessoal, eu estou há 4 anos imbuído no digital. É fazer dentro, e daqui a pouco vem o velho Adão, professor da educação física, falando termos técnicos. E aí eu me vejo, nossa, cara, eu já passei, eu já consegui vencer isso, mas ele está dentro de mim. Então, isso é complicado, pessoal. Isso nos tira vendas. O híbrido, tá? O híbrido, não só vendas, mas a comunicação. Tem que ter um trabalho para fazer isso, ok? Eu, assim, vou chutar que o perfil do carioca dentro da cultura do Brasil talvez seja um pouco mais descolado para entender isso. Como eu sou do Sul, eu moro em São Paulo, mas sou de Porto Alegre. No Sul, eu acho o negócio bem mais conservador e mais desconfiado. Não, mas, cara, não posso falar barriga. Como é que eu vou falar barriga? Eu sou professor, eu tenho um título, né? Como é que eu vou falar barriga? Gordurinha. Né? Como é que eu não vou falar... Não vou falar serrátil, multífidos, eu não vou falar abdômen transverso? Não, não vai falar. Se quiser vender, não vai falar. Agora, se quiser não vender, pode falar. Ou se tu vai vender para professor. Tá? E a máxima é assim, quanto mais a linguagem for coloquial, quanto mais a linguagem for popular, mais pessoas vão entender o que está falando. E aí vão vir os lovers, haters, né? os amados que nos odeiam na internet. Quando tiver o hater no teu Instagram, comece a comemorar. Vai lá, pega uma champanhe, uma cervejinha, um suco bacana, comemore, porque aí você tá chegando. Agora, se um hater meu pagar meus boletos, cara, eu volto a falar multífido de novo. Se eu chegar, brother, eu vou botar aqui toda a linguagem técnica que eu conheço, e eu não preciso dizer, eu tenho mestrado, eu tenho isso, eu tenho pós, tenho aquilo, não preciso de nada disso. A gente bota a linguagem, se tu pagar meu boleto, show de bola. Mas eles não pagam o nosso boleto, pelo contrário. Tá bom? O híbrido é muito importante. O híbrido é eu atender a pessoa em casa e atender ela no online. E o híbrido na academia também está acontecendo, né? O híbrido na academia está acontecendo, a academia ter serviços online para a pessoa fazer em casa. E muitas academias no Brasil, todo esse Brasil, principalmente no interior, isso aí pode ser crença, ou até na capital, não tem braço para fazer isso. O que ela pode fazer? Eu posso contratar um programa de treinamento online feito por um professor.
Vou fazer um negócio com ele. Se o programa dele custa 97, 197, 200, 300, eu vou fazer um negócio, cara, eu vou te comprar 100 acessos. Tá? Vamos fazer aí, a gente põe metade do preço, me dá um preço legal, eu vendo 100 acessos e 100 acessos eu negocio na academia. Fechou o plano de 12 meses, ou fechou o contrato tal, você ganha o nosso serviço online. E aqui vai uma super sacada. Eu estou indo numa caminhada de lives com os gigantes do fitness. Então, eu tenho pego muitas ideias, o próximo vai ser com a Cris até, a questão de as atividades físicas mais procuradas, tá? No Brasil e no mundo. Yoga, mentalização e essas Tai Chi Chuan, tudo que leva para o bem-estar. E isso tem uma parte da galera de educação física que está nesse meio. Mas se você não está, você conhece pessoas que estão. Então, por incrível que pareça, tá? A gente pensa no HIIT, a gente pensa no bumbum, no abdômen, no emagrecimento, vamos lá, na dor da coluna, na dor da cervical. Porém, a gente tem que ver o que as pessoas estão procurando. E as pessoas estão procurando essa área mais da meditação, yoga, tai chi. E não faz parte do meu métier, mas tem algum colega meu que está nessa área que eu posso fazer uma parceria. Mentorias. Pessoal, nunca se viu tanta mentoria no Instagram. Mentoria para tudo. E tem esse pessoal que eu atendo lá, eu tenho grupos aí que eu falo, vamos embalar uma mentoria? Então, eu vou falar para vocês, quem trabalha com personal pode embalar uma mentoria com um preço alto. Pegando uma parceira de uma nutrição, uma coach, um psicólogo, alguém que está na área da mente. Então, são os 3 pilares, né? O corpo, a questão de alimentação, da nutrição e a mente. Então, uma mentoria, vou dizer para vocês que se vende entre em torno de R$ 1.500 a R$ 5.000, é praticamente o personal que tu dá, embalado com um serviço maior de atendimento. E tem se vendido. E se tu não venderes a tua mentoria, depois de embalar ela, se você está ancorando um preço. Eu entro lá no Instagram, pego aqui do Antônio, personal, e vejo, o Antônio tem uma mentoria, clico lá, nossa, a mentoria dele custa R$ 4.000, cara, eu queria essa mentoria, mas eu não tenho grana. O personal dele custa 1.500 por mês, 1.200, pô, agora ficou bom. Custa 600, não sei o que, o programa ficou bom. Então, a mentoria dentro do Instagram, dentro das mídias sociais, Facebook, WhatsApp, ela serve para ancorar o meu preço. Então, personalizada e em grupo, tá? Novos serviços. Vender serviços terceirizados para academias, condomínios, combo entre modalidades diferentes. A Cris foi lá e fez uma aula bacana sobre stretching, sobre alongamento, bem-estar. E não é minha área, eu vou trabalhar mais com funcional, tá? A questão do emagrecimento. Eu vou falar, Cris, vamos fazer um combo para vender junto? E a gente divide lá o percentual. Então, ao invés de eu vender começo a fazer combos com colegas em treinamentos, programas online. Dentro disso, se eu tenho um combo e tenho um personal, agora começa a misturar tudo aqui. Se eu tenho um combo e tenho um personal lá em cima, presencial, eu linko com ele. Se eu tenho um grupo, fala, pessoal, para o grupo, a gente tem um preço especial, tem um preço bacana, tem a Cris super especializada em comportamento, coisa e tal, ela tem uma aula de alongamento, a gente faz aqui uma meditação também no final, fazendo uma autorreflexão bacana pra caramba. Eu vou dar o acesso para vocês terem um acesso, e depois, se vocês se interessarem, está aqui com preço especial para o meu grupo, para o meu personal, tá bom? E aí começa uma jogatina aqui de negócios que vocês, não tem mais volta. Tá? Então, isso aqui é o básico, tá? Atendimento online, personalizado, programas, fazer o híbrido, mentorias. É mais fácil fazer mentoria do que um programa online. Vou repetir. É mais fácil você, em casa, criar uma mentoria do que fazer um programa online. Tá? O que eu sugiro? Tem os dois. Agora vamos para algo mais disruptivo. Vamos para algo um pouquinho mais de mexer com a cabeça. Você não deve estar mexendo já. Tá? Saber vender por WhatsApp. Premissa. O que é isso? Eu tenho que saber vender pelo WhatsApp. O WhatsApp é a ferramenta mais usada do Brasil. É o WhatsApp e Instagram, tá? No Instagram, até que você vai falar à tarde. Então, essa duplinha aqui nas mídias sociais, Instagram e WhatsApp, é o que tem de massa agora, é o que tem de mais vendável, é o que tem de mais de engajamento. Agora, o WhatsApp, se tu fala, Greco, escolhe uma das duas, escolhe o WhatsApp. Porque eu duvido, pode ser que eu esteja errado, tomara, que vocês consigam ficar 3 dias sem o WhatsApp de vocês, profissionalmente falando. 2 dias. Vamos falar um desafio aí, pessoal? Vocês ainda moram no Rio, mano.
Dá para ir para a praia, aí, né? Desencana, descola do WhatsApp. Deixa o telefone em casa, só curte a praia. Tá? Vai fazer atender teu aluno, deixa. Não tem como. Não tem como. Eu fiz essa pergunta há 2, 3 anos atrás, uma menina levantou a mão. Eu ficaria assim. Falei, nossa, que massa. Sobre o tempo das cavernas, beleza. Foi a primeira menina que me procurou e hoje ela está com produto online, está totalmente digital, né? Então, as loucuras aí da nossa vida. Tá? Então, precisa saber vender o WhatsApp. Precisa saber que tipo de mensagem, qual é o momento da mensagem. Como fazer um grupo lá, faz um grupo para venda, faz um grupo para relacionamento. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês, saiba vender no WhatsApp. Ok? Instagram comercial versus institucional. Vocês vão ver à tarde, tá? Porque a gente fica muito no institucional e fica pouco no comercial. Ou, ao contrário, eu fico muito no comercial e esqueço de dar conteúdo para essas pessoas. Então, te liga no Instagram, de tarde vocês vão ter aí uma das melhores especialistas do Brasil. Como é que é? Minha casa, minha vida. Sua casa, minha vida. Então, minha casa, sua academia. A sua casa personal, professor, hoje é uma academia. Ou seja, quantos fizeram aqui? Hoje eu estou no quarto dos meus filhos aqui. Então, sempre quando eu faço alguma coisa mais bacana, eu saio da parte escritório de casa e venho para uma coisa que tenha um cenário bacana, clean, total. Então, vá na sua casa, vê um cenário bacana. Né? Porque teve tanta coisa bonita naquela largada de Instagram, de live na coronavírus, que foi um espetáculo, né? Os campeões, né? Era o cachorro pulando, era o papelão, era a cueca do cara no sofá, e aí vinha o nome da academia aqui do lado, era um espetáculo, né? Foi um show, né? Então, e não culpo ninguém, tá? Não julgo ninguém, porque abriram a porteira e tivemos que sair todo mundo desesperado. Abriram o portão e, cara, agora vai fazer live, mano. Ninguém ensinou, ninguém sabia. Então, e foi maravilhoso para nós, tá? Da educação física, do fitness aí, nunca se teve tanta publicidade espontânea, marketing espontâneo, tá? Como se teve nesse. Então, tá vindo assim a pessoas que nunca fizeram exercício, como nunca. Eu estou desde 89 nesse negócio, né? Eu me lembro do tempo da aeróbica, quando era uma febre, negócio de aeróbica, vinha muita gente para a academia. Eu dava aula para 80, para 90, imagina. Eu dava aula de cardiofunk, você nem sabe o que é isso. Cardiofunk, né? Aeróbico, cardiofunk. Então, isso era uma febre. Depois, claro, virou as academias diferentes, todo modelo diferente. Agora não, agora está uma febre de pessoas assustadas com medo porque precisam fazer. E Deus nos ajude, que a gente não espante todas essas pessoas de novo. Sendo bem sincero e até bem pontual, pessoal, a gente está com uma das maiores chances nos últimos 10, 20 anos, de refazer a imagem academia e fitness. Porque praticamente esses 20 anos foram preço baixo e músculo. Né? Barriga, abdômen, barriguinha tanquinho. Tá? Isso já está implícito. Não precisa se tornar somente explícito, isso só está implícito, deixar o corpo bacana. Mas a gente vende saúde, a gente vende qualidade de vida, a gente vende, né, desconforto, melhorar o desconforto da coluna, a gente vende uma vida melhor. Essas pessoas estão buscando isso. Então, se no seu Instagram, ainda está falando de HIIT, de burpee, de corda, tá errado. Está errado. E a gente está falando, eu tenho que falar dos benefícios dos benefícios. Legal, HIIT. Qual é o benefício do HIIT? Esquema calórico do 48. Então, escreve isso. 2 dias queimando gordura em casa. Se vier fazer um exercício comigo. Exercício também é uma palavra que leva lá para a origem, que é o exército. E também na nossa mente, nossa, fazer exercício. Isso é pesado. Então, coloca atividade, coloca programa. Vai? É muita coisa nessa questão da COP. Tá? Então, a sua casa hoje é uma academia. Tá bom? O streaming de aulas, free ou pago. Streaming é eu pegar o YouTube da vida e passar uma aula ao vivo enquanto eu estou dando aula. Eu posso fazer isso livre, gratuito, como posso fazer pago. Tá? Uma coisa que eu estou sugerindo para as academias, começar a trabalhar com streaming. Os Estados Unidos, horas trabalhando com isso. Podendo ser pago, podendo ser... A aula já está ali, já está rolando. É um bom celular, uma câmera lá, né? O celular melhor vai direto para o YouTube, também dá para usar. Afiliado versus marketing de rede.
Tá? Só deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui que eu quero... Ainda tem um bom tempo aqui, estou acelerando aqui. Ó, afiliado. O que é o afiliado? Não é o tio, meu afiliado, não é isso. Tá? Ou marketing de rede, tá? Que não é também jogar a rede. Tá? Afiliado no digital é aquele pessoal que tem os produtos todos lá na plataforma e eu quero vender o produto do Antônio, eu quero vender o produto da Cris. Lá no produto do Antônio está me dando 15%. Cada venda da Cris está me dando 20% e eu vou trabalhar para vender o produto deles. Isso é no marketing digital, tá? Negócios digitais. Marketing de rede, vocês conhecem, Rinode, que mais? Tem vários deles aí, me ajuda, Antônio. Rinode... Nossa, eu tô vendo aquele verdinho, Herbalife, Herbalife. Então tem vários desses, né? E quando vem alguém te convidar para uma janta, a gente já sabe, será que é uma daquelas jantas e o cara vai me convidar para uma janta e daqui a pouco, pessoal, tem uma oportunidade para vocês ganhar dinheiro. Nossa, caí nessa de novo. Tá? E ó, já fui em vários, tem colegas, amigos que trabalham, não é o meu modelo de trabalho, porém, eu vou extrair o que tem de bom dali. Tá? Então, muita coisa que eu estou entendendo nesse mercado, que eu posso vender também coisas para outras pessoas, que fazem parte do meu público. Se vocês derem uma olhada nos grandes produtos, programas online de emagrecimento, a maioria deles já está numa linha de shake, de suplementos. Tem outros que já estão numa linha de trazer uma nutricionista, estão vendendo a nutricionistas. Tem um que foi para o médico. Tem um dos produtos que vende o médico. Ele vende o médico. Tá? Consulta com o médico. Então, a gente começa a agregar no meu negócio, da minha rede, o que eles também consomem? Tá. Da minha parte, eles consomem só exercício. Mas o que eles consomem também? Eles comem uma alimentação saudável, roupa, não sei se mulher gosta de comprar roupa, se no Rio gosta. Nossa, então por que eu não vou fazer uma parceria com alguém que vende roupa feminina? Né? Se possível, bota até tua marca. Então, eu tenho que abrir minha mente para essa questão da rede. Hoje estou fazendo um projeto novo em academias, onde a gente vai tentar implantar um marketing de rede de vendas. Entendeu? A gente vai buscar um cerne, de, assim, tem pessoas ao redor do meu bairro, ou nem perto do meu bairro, que podem vender para quem está ao redor da minha academia, que eu não tenho acesso. Então, abra a mente também para o que mais eu posso agregar no meu negócio. Hoje é online, hoje é link. Antigamente a gente tinha que vender aqui, ó, e tem ainda no boca a boca, no panfleto, e eu não descarto nenhum deles. Eu só estou dizendo que hoje existe link para venda. Então a gente pode personalizar esses links e vender mais. Parcerias online. Tá? Isso aqui que nós estamos fazendo é uma parceria online. O Gref vai lá, conversa comigo, vai distribuir um conteúdo, lá tu coloca o teu Instagram, lá tu fala um pouco do teu serviço, e quem estiver interessado vai lá, conversa contigo. Isso é uma parceria online. Parcerias online com academia. Chega lá na academia que trabalha, enxerga o que ele não tem online. Você, pô, brother, quem sabe a gente faz aí, vamos fazer, ó, só para motivar vocês. 4 aulas, se eu gravar 4 aulas, eu já começo com um programa, um produto de entrada. Se eu tiver 4 aulas gravadas de 8 a 15 minutos, fala sério. Então, consegue fazer uma aula de abdominal, uma de pernas, uma de aeróbico, faz uma lá de apoio, lá de membros superiores, tá? Sem aparelho nenhum. 4 aulas, eu já começo um programa online. É que as pessoas criam, uau, vai ter que ser um programa com 35 aulas, 80. Não, calma, começa com 4. Próximo mês tu bota mais 2. Outro mês bota mais 2. Eu estou com 8, daqui a pouco eu estou com 10. Faço um encontro online, põe uma live lá, faço uma live de exercício, já tenho as lives de bônus. E tá aí o programa online. Não é um bicho de 7 cabeças. Tá? É trabalhoso? Sim. Tem que ter dedicação? Sim. Quando tu vai dar aula, é trabalhoso ou é suave? Trabalhoso. Quando tu vai planejar a aula? Também é a mesma, só que nós vamos para o online. Tá? E essa última aqui que eu estou aí jogando no mercado, eu sou muito inovador desde o tempo de professor, eu digo das aulas coletivas e da gestão. Então, eu senti a necessidade de ter no mercado uma profissão que é a profissão da próxima década. Tá? Já é de 2020, mas é da próxima década. Tá? Que é um gestor de mídias sociais, ou social media, né? Entender de social media. E eu quero trazer isso para o nicho da educação física. Tá? Então, eu fui buscar pessoas, não sozinho não se faz nada, fui buscar pessoas para fazer uma certificação disso aqui.
Gestor de mídias sociais. Para a academia, essencial. Em vez de estar fora, estar dentro da academia. Um professor que gosta de Instagram, comecei a gostar de mídia social, então ele pode também atender várias academias. E por que não ele não pode atender um personal também? Então, é disruptivo, tudo isso que eu estou falando. Chega alguém aqui para educação física e fala assim, cara, tem que aprender a vender no WhatsApp. Tu tem que entender que o teu Instagram não é só institucional. Tá? Tem que entender que a tua casa hoje é uma academia. Tu pode fazer streaming, tu pode pegar uma rede de afiliados, tu pode fazer parceria online. E agora estou te dizendo que daqui a poucos dias vai ter aí alguém dizendo que cara, uma nova profissão no fitness, uma nova, vamos dizer, departamento é as mídias sociais. Ok? Porque a gente está cansado desses 3, 4 anos. Inclusive eu, nas minhas consultorias, também cansei de ir lá, passo a passo, entrega, faz treinamento e o mínimo, um pouquinho dá certo. O máximo não dá porque não depende de mim. Depende de alguém que entende de mídias sociais lá dentro da academia. Senão não rola. Tá certo? Eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui. Ainda tenho tempo. Tá? Tem uns 10 minutos aqui. Eu vou abrir para vocês aqui, vou mostrar para vocês. Primeiro, a jornada de fazer um produto digital. Vou mostrar aqui 2 videozinhos, tá, do produto digital para vocês, como funciona. E também vou abrir aqui para vocês a questão essa do WhatsApp. Pelo menos algumas 2, 3 diquinhas para motivar vocês a estarem fazendo a questão de vendas pelo WhatsApp. Tá? Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Espera aí. Compartilhar tela. Só quero ver se tá. Só confirma comigo aqui, Antônio, tá compartilhada a tela? Super, Alê. Perfeito. Ok, beleza. Então vamos lá. Tá? Vendas com serviços online, tá? Se você quer emagrecer, fortalecer o seu corpo e ter mais disposição, este é o termo certo para você. Tem acesso a aulas de boxe ou kickbox. Você pode fazer em casa ou onde quiser. Além de manter a saúde em dia e ter bom condicionamento físico, você terá mais alegria no seu dia a dia. Este método proporciona alta queima de gordura, onde você pode progredir conforme for fazendo as aulas. Meu nome é André Gardini, faixa preta de kickbox e técnico de boxe, com experiência de mais de 30 anos como praticante e professor de artes marciais. E eu vou te ajudar a atingir os teus objetivos. Faça já a sua inscrição e entre nessa luta. Opa, voltou aqui. Pessoal, antes de postar a próxima aqui, eu quero quero falar com vocês olhando aqui. O André, vocês estão me ouvindo? Tudo ok? O André Gardini, ele é um cara que nunca foi para online. Nunca. Ele vem do boxe lá na antiga, quando eu dava aula de aerobox, tá? Aerobox eu fui fazer boxe nos caras. Então, antes da aula de aerobox, eu fui fazer boxe. Né? Coisa que era difícil, às vezes, a pessoa fazer. Tá? Mas eu fui fazer boxe. E aí, depois de anos lá, dei uma consultoria para eles, aí eu lancei o produto online, ele veio. Grego, será que eu consigo? Será que eu faço? Será que eu não faço? É difícil, não sei falar na câmera. Imagina, quantos de vocês devem... Eu não sei falar. E aí fica uma dúvida, assim, nossa, assim, puxa, cara, a gente é tão criativo, tão espontâneo, é o perfil do educador, mas chega na hora da câmera, às vezes parece... Tá? E desculpa, Cris, às vezes a mulher é pior ainda, porque é a questão do cabelo, é a questão da roupa. Aí eu falei, mas filha, tu dá uma aula tão boa lá no Instagram. Aí na hora de gravar ficam... Então teve uma menina, nós estamos fazendo os vídeos lá do gestor, e uma delas é gestora. Ela fez 32 vídeos para fazer uma chamada de 30 segundos. Eu falei, não pode. Mas não é greco a chamada, o problema é o cabelo. O problema é que na hora que eu virei, na hora que eu falei aquela palavra, podia ser outra palavra. Pessoal, desencana. Desencana, quanto mais natural for, quanto mais transparente. Errou, a gente não erra lá na vida real, né? Então, por que na vida digital também eu não vou sair um erro? Agora fui trocar aqui o negócio, errei. O que interessa é a entrega, a transparência e a entrega, tá bom? Então, seja transparente, entregue aquilo, errou. Quantas vezes aí vai chegar alguém e dizer assim, Greco, me dá uma sugestão para isso? Eu falei, eu vou ter que pesquisar um pouquinho, isso aí eu não sei bem. E deu. Qual é a vergonha de falar isso, né? Melhor falar do que inventar uma coisa lá. Tá bom? Esse foi o André. Agora eu vou mostrar para vocês uma dona de um estúdio personal
mais de 40 anos, quase 50 anos, a Tog, largou tudo por causa do produto dela. E o vídeo, quanto mais real, melhor. Isso aí, José. Então, a questão é essa. Ela trocou o modelo de negócio dela. E por cargas assim da vida, fluidos bons da vida, Deus e etc., uma concorrente, a Miss São Paulo, que vai concorrer a Miss Brasil no final do ano, achou ela no Instagram e perguntou se podia fazer aula com ela. Aí, nossa, cara, nossa. E hoje ela está lá na outra. E o outro não, o outro também um doutor e tem a questão de piscina, né? Ele trabalha com piscina, escola de natação, totalmente assim, uma pensa em linguagem acadêmica. Sendo transformado, hoje ele está vendendo o curso dele muito bem. Então são transformações que esse mundo digital acaba nos trazendo aí de felicidade. E outro, pessoal, eu vou dizer para vocês uma coisa, e aí a Cris vai me ajudar depois nisso, não vai ser um milagre de primeira. E aí a questão de persistir, de um pouquinho mais, faz a diferença. Então, o digital tem uma média de 2 a 4% das pessoas que iniciam para fazer um programa, um produto, conseguirem fazer. Então, aqueles eventos cheios lá, a galera vai para casa, aí tem que gravar, aí tem que fazer landing page, aí tem que tráfego, assim, pô, cara, legal, mas não é para mim. Entendeu? E se ele continuasse um pouquinho mais, começasse a ver quem pode ajudar ele, seria bacana. Tá bom? Então, tenho 4 minutos aqui ainda, Antônio, até vou buscar lá esses vídeos aqui, até naquela hora eu acabei clicando e desligando, mas eu vou deixar aqui para vocês, enquanto eu estou buscando lá, isso aqui, ó, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Essa jornadinha, depois eu passo para o Antônio, tá? Isso é uma jornada que a gente fez lá atrás, sobre a jornada de fazer o seu produto digital. Então, com etapas bem definidas, tá? Primeira coisa, para quem eu vou fazer esse programa? Para quem eu vou fazer? Número 1, que pessoa, o que eu vou melhorar na vida dessa pessoa com o meu programa? O que eu vou fazer? Aí entra a parte técnica, que tipos de treinos? Isso precisa ter um roteiro, tá? Precisa ter um roteiro. Quantas aulas? Quais as sequências? Qual é o roteiro que eu vou fazer? Depois vem a gravação, produção, edição. Tá bom? 4 etapas aqui. Vou subir para um YouTube, para um não listado, talvez para um Vimeo, e no Drive eu sempre deixo como, né, a gente guardar, perdi o vídeo, sempre grava no Drive, a gente tem um Drive gratuito, se o teu lotou lá a capacidade, abre outra conta no Gmail, então tem um Drive para guardar tudo lá. Número 6, aí entra uma coisa mais técnica digital, que é fazer uma carta de vendas. E aí se estuda para isso, que é a tal da copy. Né? E também no meio dessa carta tem uma apresentação, que eu vou antecipar essa carta de venda. Pessoal, semana que vem a gente vai ficar uma semana fazendo lives sobre a gestão de mídias sociais. E na outra a gente faz o lançamento. Isso é uma carta de venda ali. Tá? Estou antecipando aquilo que eu vou oferecer. Depois, deixa eu continuar aqui, vem ali, ó, aí subir para o YouTube, ok? Fazer carta de vendas, aí entra uma parte muito técnica, que é a landing page, que é a página que a gente vende. Eu sugiro você terceirizar para alguém isso, tá? Hoje nunca foi tão econômico fazer uma landing page. Então, tem de 80 a 500 reais, mas com 150 reais tu faz uma landing page profissional. Tem o Orkana, tá ali escrito. O Orkana é um site de freelancers, tem tudo que tu imagina no digital e o que tu não imagina. Tá? Tem um amigo meu, Arthur Monteiro, que está fazendo tem um produto, ele é um dos grandes players do digital da educação física, mas, milhões aí, né? E ele achou lá tradutora para traduzir o programa para espanhol e inglês. Então, achou tradutoras por um preço muito bom, traduzindo o seu programa para outras línguas. Olha que bacana. Depois eu vou subir para o Eduz, ou para o Hotmart, ou para o Monetize. Eu indico o Eduz, não ganho nada com isso, é mais porque é 5% a taxa, o outro é 10%. Tá? Então, esse início eu acho que 5% ajuda muito, tá? E depois é vender. Então, depois eu vou para a etapa de venda mesmo, que aí é grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mails, tráfego pago. Eu fiz básico lá no grupo, lá uma jornada para te ter um produto digital. Ok? Então, eu vou, acho que já terminando aqui, Antônio, porque eu acho que deve ter bastante pergunta aqui. Depois eu deixo para ti, tá?
mais material, a jornada, deixo aquilo que eu fiz ali do disruptivo, do básico, e eu sei que eu falo também meio rápido, como a Cris fala, né? A gente fala porque eu quero aproveitar esses 30 minutos com vocês, nas perguntas aí, respostas. Então, pegando o gancho da Cris, trazendo essa minha parte mais operacional do negócio. Eu acho que vocês hoje pela manhã têm aí uma grande oportunidade de fazer uma virada de mente e de negócio. Tá bom? Obrigado, Antônio. Poxa, Ale, obrigado você, obrigado, Cris, mais uma vez. Eu diria que aqui do meu lado, já tendo ouvido vocês dois diversas vezes, eu diria que eu consegui mais uma vez ouvir vocês diferente, né? Então isso demonstra a competência de vocês dois, a capacidade, os profissionais diferenciados que vocês são para mim e para o mercado de educação física. Perguntas surgiram diversas aqui, mas eu vou jogar uma batata quente na mão de vocês logo de cara e assim, fiquem à vontade para vocês dois responderem ou só para um responder. Eu acho que agora mesmo aqui é um bate-bola sem nenhuma pressão. Mas tem uma coisa que eu ouvi de vocês dois e que fez muito sentido para mim, é o seguinte: a gente precisa ser verdadeiro, e vocês dois foram enfáticos em falar isso, ser verdadeiro, ser transparente com as pessoas e a gente ser ágil, né? A gente às vezes perde muito tempo. E aí eu queria dar só uma opinião já minha, que eu concordo muito com você, Ale, concordo com a Cris. Eu acho que existe no mercado espaço para qualquer tipo de profissional. Uma pessoa um pouco mais técnica, uma pessoa menos técnica. O importante é que as pessoas precisam entender quem elas são e o que elas querem entregar para as pessoas antes de olhar para fora. Talvez a grande reflexão que a gente tenha que fazer na vida é que Cris sabe muito bem o que ela faz e aonde ela é brilhante, e você também sabe muito bem o que faz e aonde é brilhante. E eu diria que essa, para mim, é a maior lição da live de hoje, desse conteúdo que a gente está passando para as pessoas, é não olhar para o que o outro está fazendo, mas é saber o que a gente é muito bom e competente e buscar entregar isso com as ferramentas que a Cris e você compartilharam. Essa é a minha grande reflexão de hoje, assim, grande exemplo que vocês dois, mais uma vez, trouxeram para mim, como já tinham trazido em diversas outras oportunidades. Tem uma coisa aqui que as pessoas perguntaram, que é possível, eu diria que essa é mais para a Cris, Ali, mas fica à vontade. É possível ver todos os perfis de consumo em um único cliente, Cris? A gente entendendo um pouquinho do perfil do cliente. É possível isso? A gente vê uma pessoa com tanta multiplicidade na hora da compra ou da escolha daquilo que ela vai consumir? Quando a gente está falando em... É muito engraçado que o ser humano ele tem uma coisa que é a mentalidade fixa, apoiada naquilo que ele ouve para tentar traduzir algo que seja tangível do ponto de vista dele. Então, essa inquietude que eu vi a pergunta, eu até tentei responder. Quando eu trouxe esse material especificamente, eu estou trazendo esse material em termos de comportamento de consumidor de uma maneira social, onde a cultura dos nossos pares, dos nossos grupos, nos incentiva ou influencia a determinado modelo de comportamento, e não que esse comportamento tenha a ver com a minha individualidade. Quando eu tenho que traduzir o comportamento de uma individualidade, aí é um estudo de autoconhecimento entre o DISC, motivadores e tal. Essa questão do consumo, ele sofre influência do meio. E aí, se vocês quiserem fazer um paralelo entre, por exemplo, o perfil DISC com relação ao modelo de consumo do dominante, por exemplo, ele é um cara mais ágil, mais rápido. Então, o modelo de consumo de uma pessoa, de um perfil comportamental, não tem a ver com o que eu trouxe hoje. É isso que eu queria deixar claro aqui para vocês, tá? O que eu trouxe hoje é uma questão cultural, social, de narrativa comunitária, e que a gente vai, de acordo com a tendência de consumo, a gente vai se adaptando a ela. E eu queria desconstruir, né, aí a parte disruptiva que eu acho que é a questão do online, que é a questão dos comportamentos de consumo, não trava a mente, né, o mindset fixo, não trava a mente de vocês em querer achar um modelo de consumo, porque não existe isso. Porque nós vamos consumir à medida que a sociedade nos permite e nos leva para esse ambiente. Então, quando eu falo dos estabilizadores, dos comunitários, dos novos otimistas, é importante que vocês consigam se entender dentro desses perfis para saber em qual momento vocês vão agir desta maneira por uma questão de tendência. Então, eu não estou dizendo aqui que vocês têm que se colocar, eu só faço o grupo dos otimistas. Não é isso. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós
o nosso comportamento de consumo acaba sendo influenciado por um comportamento maior, por uma necessidade maior. É isso que eu trouxe. Foi isso que eu trouxe. Não é para vocês falarem, eu sou dos comunitários. Não. Percebam que o consumo de vocês vai para esse ambiente por causa de uma necessidade. Todo mundo, de repente, uma hora foi comunitário, uma hora estava querendo a estabilidade, uma hora estava querendo ser um otimista, porque isso é comportamento de consumo. É tudo junto e misturado. Estão entendido? Será? Maravilha. Poxa, eu pensei, ouvindo você aqui, eu fiquei refletindo uma coisa. Na verdade, a nossa vida é uma constante transformação, né, Cris? A gente está sempre em mudança. Tanto a gente quanto o nosso consumidor. Enfim, não sei, é o que eu sinto quando eu ouço você. A Daiane está falando isso, exatamente. Essa é a grande sacada disso que eu trouxe, sabe, Caputo? Esse é o olhar. A gente tem uma tendência a querer colocar em caixinhas, por definição. A gente precisa empacotar, a gente precisa colocar rótulo. E esse momento... Olha, gente, tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook, para tratar o homem e mulher, a dicotomia homem e mulher, para sair da dicotomia homem e mulher, criou 56, para gerar conforto para cada um como se vê, 56 tipos de gênero. Vocês sabiam disso? Não. Esse é o algoritmo, o Facebook criou isso. Entendeu? E já deve ter aumentado. 56 tipos, porque eu não tenho condições, porque eu sou titia, não tenho condições de descrever para vocês. Eu conversando com a minha filha que tem 14 anos, para ela falar, pô, mãe, mas como você não sabe disso? Minha filha tem 14 anos. Então, assim, enquanto a gente achar que a gente precisa botar label, rótulo, enquanto a gente achar que a gente tem que pôr rótulo, a gente não trabalha as nossas competências, o nosso empoderamento como cidadãos, como pessoas, como profissionais, como seres humanos. Nós somos muito maiores do que isso. Entendeu? Ó, tô arrepiada. Gente, eu também. É isso. Enquanto a gente ficar nesse mindset fixo, já era. Que nós temos que ter um rótulo, isso é o antes. Não tem mais espaço para isso. Concordo. Até nessa tocada, Cris, olha essa pergunta aqui, como as coisas convergem. Tem uma pessoa que virou para a gente aqui, Ale, comentou o seguinte: linguagem técnica do educador físico, né? Meio que uma coisa meio que fechada, né? A gente tinha que ser técnico para poder vender alguma coisa. Então, na educação física, na nossa formação acadêmica, a gente tem que ser técnico para alguma coisa. Porque na minha concepção, não sei vocês dois, eu fiz uma faculdade tecnicista. 3 séries de 10, 3 séries de 8, 40 minutos de corrida, 30 minutos de atividade aeróbia, e a gente não entendia esse mindset não fixo, que é o outro mindset, como você se relaciona com as pessoas, que é o que nós três, e a Natasha, que está no back-office aqui, ficam buscando para ajudar as pessoas. Então, eu penso assim, Cris e Ale, eu queria ouvir a opinião de vocês dois como professores e pessoas de mercado. Essa história do professor de educação física ter essa questão mais tecnicista, ela já caiu há muito tempo, mas a gente ainda fica muito ancorado nela, concordam comigo? Então, na visão de vocês dois, como é que a gente pode deixar aqui uma mensagem bacana? Porque o Alê trouxe o vídeo de exemplo de como uma pessoa se tornou disruptiva e não sendo técnica. Você falou muito sobre a relação com os perfis e com a gente mesmo. Mas como é que a gente tira esse estigma e, ao mesmo tempo, faz uma coisa que o Alê, para mim, foi o cara que tocou nisso da forma mais coerente que eu já ouvi nesses últimos 10 anos. E olha que eu já estou há 15 anos no mercado. A gente tem a primeira e a grande maior oportunidade da gente desmistificar a visão das pessoas sobre o educador físico. Eu acredito que parte dessa oportunidade ela se dá por a gente desconstruir essa coisa mais tecnicista que primeiro está dentro de nós e que a gente precisa se empoderar com o que você, Cris, falou e o Alê falou para a gente transformar esse mercado. Como é que vocês diriam para nós, professores, seja professor de escola, professor de academia, dono, como é que a gente pode, na visão de vocês, tirar um pouco desse estigma, dessa linguagem tecnicista, dessa linguagem pragmática, fechada, arcaica, sei lá, enfim, qualquer coisa do educador físico e formação. Vamos começar pelo Alê e aí depois a Cris arremata. Manda a brasa aí. Muito bacana. Já falou a palavra, tá? Tu já respondeu, Antônio, que é desconstrução. Para desconstrução, eu vou ter que usar o quê? Livros, novos conhecimentos, ir lá acompanhar a Cris, ir lá acompanhar pessoas que estão nessa linha de desconstrução.
Porque nós fomos moldados pelas caixas. Nós fomos, desde o início, moldados pelas caixas. A gente foi criado pelas caixas, que é a faculdade. E não é culpa da faculdade, tá bom? É culpa de um sistema educacional. E aí, que também não é culpa do sistema educacional, tá? Mas a gente tem que desconstruir. Eu só consegui desconstruir e continuo, porque se eu parar, eu volto. É impressionante. Se eu parar de ler, se eu parar de entrar em masterminds, em eventos, se eu não parar de assistir palestra, eu volto à minha linguagem tecnicista natural. Então, é isso que a Cris está mostrando ali. Se eu não for atrás de leitura, se eu não for atrás de conhecimento novo, não a mente, olha lá, é o que o Antônio está mostrando. Tá bom? Então, se eu não for atrás disso, então uma das grandes coisas que a gente pega, as sacadas, é essa. Cris, qual é o livro que tu me indica? Antônio, o que tu tá lendo? Então, isso para mim, é um caminho muito prático para cá. E a outra coisa que, se não for pelo amor, que a gente está falando por amor, é na dor. Na hora que a grana para de cair, na hora que o boleto não é pago, eu vou ter que mudar, entendeu, brother? Se não é pelo conhecimento, cara, o que eu vou fazer agora? Se eu continuar falando, né, a questão de periodização, nós vamos fazer lá um treino, né, com crescimento, né? Acabou, velho, acabou. As pessoas não querem isso, elas não querem, né? Elas querem o sonho delas não é uma série de musculação. O sonho delas não é uma aula de bike vamos dizer, subidas e descidas. Não, o sonho delas é que a aula de bike vai deixar ela esquecer dos seus problemas, vai suar, vai acabar emagrecendo, vai levar dopamina, insulina, tudo isso vai trabalhar, todas as inas, e aí sim, aí eu vou conseguir, nossa, a pessoa está sorrindo na minha aula. Eu te faço ser feliz na minha aula. Não usei nenhuma linguagem técnica. De lá tu vai passar o teu dia mais feliz porque tu fez a minha aula. Posso falar um negócio assim que eu acho que é importante, assim? Primeiro que eu acho que a gente se cobra demais. Essa coisa de querer colocar rótulo coloca a gente num lugar de aprisionamento e de limitação do nosso potencial de crescimento, né? Então, essa necessidade de ter uma marca, um nome, uma denominação, eu até conto isso porque eu vou até fazer uma série agora baseada em carreira da educação física, né? Eu vou fazer uma mentoria para profissionais do setor, para impulsionar as pessoas para as carreiras da educação física em todos os ambientes, em todos os níveis, tá? Do dono ao iniciante, eu acho que falta isso no setor, enfim, então eu quero contribuir com a minha experiência. Mas a gente se colocar nesse lugar de que a gente precisa, primeiro, resetar a nossa história, tá errado. Quer dizer, não tá certo, não é que tá errado. É porque quando eu digo que tenho que resetar, eu não tenho como apagar da minha mente tudo que eu já vivi até agora, entende? O que te trouxe até aqui foi o que te descreveu, foi o que você conseguiu construir. Então, querer resetar para recomeçar é muita cobrança. É se colocar num lugar inimaginável, numa meta imbatível. E toda meta que é muito longe, ou muito imbatível, ou fora do nosso alcance, em algum momento ela se perderá. E ao se perder, ela só vai gerar mais frustração, que é o que eu menos preciso nesse momento. O que a gente menos precisa é ter a frustração de não ter batido uma meta, de não ter chegado em algum lugar. E agora a gente não precisa fazer essa cobrança, porque nesse momento a gente precisa pegar tudo que a gente aprendeu e transformar isso em algo que nos leve para algum lugar de conforto, que só cabe a gente. Então não se obriguem a querer resetar uma história, isso não existe. Isso é uma coisa, é uma cobrança enlouquecedora que só vai te colocar num lugar de falta de resposta. E o que a gente está buscando hoje, nesse momento, é melhorar as nossas respostas, porque, como o Luiz Fernando Veríssimo disse, veio a vida e mudou as perguntas. Então, agora, a gente precisa fazer essa ressignificância pessoal e profissional. E agora é a hora, porque se não for agora, se não for pela dor, pelo amor, foi pela dor, e uma dor que não foi só nossa, foi do coletivo, que é o que eu trouxe hoje. Então, essa é uma coisa que eu queria comentar com vocês, para tirar vocês dessa cobrança.
E a segunda coisa, muito melhor agora como hunter, tá? Como um headhunter. Muito melhor de você me fazer uma lista gigantesca de competências, porque eu sou boa nisso, sou bom nisso, sou bom naquilo, porque a gente tem uma dificuldade de dizer que a gente é bom, né? A gente só fala que a gente é bom em algo quando a gente está apoiado num negócio chamado ego. Ferrou. Aí não é legal. Mas, a hora que eu consigo escrever a minha história naquilo que eu sou bom, e uma coisa muito boa, e dentro dessa uma coisa muito boa, o que você é capaz de fazer com essa uma coisa muito boa, isso te empodera. Então, para de querer agradar seu headhunter, seu chefe, seu marido, sua filha. Para com isso. Chegou. Esse livro aqui te mostra pra caramba o que você precisa fazer, o Sapiens, né? Depois tem o Homo Deus, mas, enfim, te mostra demais o que você precisa parar de ter esses apegos na vida. Não chora não, Daiane. Para, porque isso é uma coisa, cara, que colocaram na nossa cabeça de que a gente precisa o tempo todo. Puta, para, não precisa mais, chegou, parou, para com isso. Faz uma conta, faz uma autoanálise, sabe? Aproveita esse momento para conhecer quais foram os seus principais gatilhos. Porque se o que não falta é gente com gatilho para te ferrar, para te colocar num canto, que é o que o Ale falou, né? Gente para pagar meus boletos não tem. Agora, para ficar te cutucando, te colocando num lugar de desconforto sem te dar o conforto pós, né? Porque é legal te dar o feedback, mas te dar o feed forward, pelo amor de Deus. E a gente não tem. Então, gente, a melhor sacada é você buscar o seu empoderamento pessoal para que todas as outras coisas aconteçam. Tem uma brincadeira, Lê, que falam assim, né? Que, puta, estuda para não virar um coach, né? Eu vou te falar, cara, eu estudei muito para virar um. E médio. Então, assim, eu sugiro, né, que se vocês puderem olhar para dentro de vocês, com tudo isso que a gente falou, porque o Ale já me ajudou muito, tá, gente? Com essa parte de Linktree, porque eu sou uma zebra. Linktree, esses negócios até hoje que ele me ajuda. Aliás, Ale, preciso falar com você. Mas ele é um cara que ajuda a gente pra caramba a botar a mãozinha onde tem que botar. Mas não se cobrem tanto, tá? Eu acho que quanto mais humano... Vocês sabem ser humanos. Ó, isso é legal. Vocês sabem ser humanos. Humano é humano. Entende? Então, isso aqui não tem escola, não tem Cris, não tem Alê, não tem ninguém que vai te ensinar uma coisa que você já nasceu. Eu acho que precisa modular. Eu tô alinhado, né? E alguém colocou aqui que a educação física era a profissão do futuro. Eu não acho que é a profissão do futuro. Eu acho que ela é a profissão da vida. Porque a gente é exatamente isso que você falou. É a gente ser humano para cuidar de outro ser humano. Através de uma entrega que faça sentido para a gente e para a pessoa que vai consumir. Com as ferramentas que a gente está compartilhando aqui e com muitas outras que existam, né? Eu acredito muito nisso, né? E ó, só rapidão, saber quem você é te dá um puta conforto, sabe? Porque a gente passa a vida inteira lutando para ser o que a gente quer, para perder para quem a gente é. E agora a gente vai ter que ser essa pessoa real. A transparência tem a ver com isso, entendeu? Ah, maravilha. Gente, assim, a gente está chegando aqui na parte final. Surgiram diversos comentários e tudo mais. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir responder agora nesses minutos, mas eu acredito o seguinte. A Cris e o Ale vão compartilhar os conteúdos. A Cris, na verdade, já até me mandou, o Ale depois vai me mandar. A gente vai encaminhar para vocês através do CREF. Eu diria que, assim, Cris e Ale, queria primeiro que vocês falassem um pouquinho dessa live que vocês vão fazer na segunda. Eu queria o convite aqui para todo mundo, porque eu acho que ela é uma continuidade, e isso não foi combinado, tá, gente? Só para quem está ouvindo a gente agora e vai ouvir depois, eu não combinei praticamente nada com a Lê nem com a Cris. Tudo isso que aconteceu aqui aconteceu agora, porque a gente tem esse propósito dentro da gente, a gente entende naquilo que a gente quer compartilhar e entregar para vocês. Isso acho que, na verdade, o que nós três fizemos aqui, mais principalmente vocês dois hoje, é exatamente o que a gente está falando. A gente entregar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta, da melhor maneira que a gente pode para as pessoas e aí ter o retorno, que é o que a gente está tendo aqui nas mensagens de vocês. Então, eu queria que vocês dois, com o espaço aberto, convidassem as pessoas para a segunda, horário, canal e tudo mais, que vocês dois falassem
dos seus locais, onde as pessoas encontram vocês, como que eu falo com vocês, como é que eu posso interagir melhor com vocês dois. Eu tenho alguns canais, mas aí são meus canais com vocês, mas eu queria que vocês compartilhassem. E no mais, cara, agradecer. Aí o agradecimento eu faço daqui a pouco. Deixa vocês falarem um pouquinho, mas a gente fecha. Legal, Antônio. Bem legal. Eu tenho uma live com a Cris segunda, a gente ainda vai combinar o horário certinho, se vai ser 7h30, 8 horas. Então, lá no Instagram da Cris ou no meu, provavelmente amanhã ou segunda de manhã já está lá. Amanhã já consigo fazer essa arte. Para que tem alguém que trabalha comigo lá, faz a arte. E nós vamos falar justamente sobre isso que a Cris está falando aqui, tá? Sobre a questão mesmo da... Eu vou chutar aqui humanizar essa onda tão digital que está, nos cobrando tanto do que a gente tem que aprender ainda, né? A gente nem é ainda. E eu estou nesse meio, e se eu não me cuidar, como vocês, a gente vai ter uma indigestão, eu vou ter uma doença de tanto conhecimento e não vou aproveitar nada. Porque um cara fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra, falou. Eu nem fiz, então calma, muita calma. Né? Muita calma, cada um. Eu vou dizer para vocês, como na educação física, no digital, tem modelos de negócio para todos os perfis. Tá? Como tem gente que gosta de dar aula de coletiva, o outro gosta de ser mais personal, um gosta de fazer mais avaliação física, o outro gosta da área acadêmica. Digital é a mesma coisa. Tem modelos de negócio e não precisa, não se, vamos dizer, se deslumbre com os milhões de bilhões de 7 em 1 e 6 em 1. Eles existem, mas são bem casos, sabe, que pessoas que estão aí 5 anos, 6 anos, 8 anos, quando tu olha aquilo, tu imagina que tu vai começar hoje e em uma semana tu vai ter 100 mil reais. Ah, não é assim, não é assim, tá bom? Não é assim. Acredite, alguém que está nesse meio aí faz um bom tempo. Que tem os casos, claro que tem. E quantas pessoas que não estão no digital e estão ganhando dinheiro também? Né? Que estão lá com alguém fazendo a sua mídia lá e ok. Tá bom? Então eu deixo aí meu Instagram, o pessoal já deixei ali nos slides para entrar lá no Instagram, acompanhar, tem muito conteúdo gratuito, muito. E eu vi esse tempo aí uma pessoa muito influente no nosso meio, dizendo assim, mas estão dando muito conteúdo gratuito, coisa e tal, mas nós estamos nessa era, pessoal. Porque quanto mais, que nem aqui, está dando muito conteúdo gratuito. Quanto mais você der conteúdo gratuito no seu Instagram, mais a pessoa vai querer. Há um tempo atrás, falava assim, não dá até o capítulo 2, senão ele não vai comprar teu livro, não vai comprar teu curso. Dá até o módulo 1. Hoje eu vou falar para vocês, entrega tudo. Entrega tudo. Porque a pessoa vai precisar de ajuda. Quem que ela vai procurar? O que entregou tudo ou o que entregou até o capítulo 2? Tá? Então, agradeço a Deus, né? Deus é muito bom para a gente estar com saúde, na profissão que a gente ama. Também agradeço aí a questão de... Eu peguei uma frase aí das lives, que foi... como é bom, a Cris vai concordar com isso, o coach, vem do coach isso, como é bom tu ser inteligente para fazer perguntas. Cada vez que tu faz uma pergunta para alguém, essa pessoa vai se interessar por aquilo que tu está oferecendo ou pelo que é a tua essência. Então, eu falo assim, seja um gerador de perguntas, entre parênteses, inteligentes. Tá? Seja um gerador de perguntas, saiba fazer as perguntas. Quanto mais souber fazer as perguntas, as pessoas... Mas como é que é mesmo que funciona? Mas como é que Beltrano, fulano lá teve esse resultado contigo? Como assim emagrecer sem fazer dieta? Tá entendendo? Aí tu vai explicar. Então, seja um gerador de perguntas. Agradeço o Antônio, que eu já finalizo a minha fala. A Cris, a gente vai estar junto segunda-feira, só vou confirmar o horário. Muito obrigado pela oportunidade de todos vocês, hein? Mais de 120, 130 pessoas passaram por aqui, estão aqui. Deus abençoe vocês e vamos para o next level. Vamos dentro do teu tempo, vamos para o próximo nível. Sensacional. Cris? É para finalizar? Só para você se despedir, dar algum recado. Claro, depois tá eu bom. fecho. Super legal, eu adorei. Espero poder... Você vê como é humana a tecnologia, ela pode ser humana, né? A tecnologia, que acho que tem pessoas aí se emocionando e isso é muito legal. E eu quero muito poder abraçar cada um de vocês a hora que a gente puder, né? Que eu acho que isso daí é a mais legal. Eu fui durante o chat aqui, né? Dentro das perguntas, fui respondendo algumas coisas, fui dando uns ois para ficar próxima de vocês, né?
E sou super disponível, pode me chamar, já compartilhei algumas telas que vocês printaram. Ale, você tinha me falado 20 horas, cara pálida. Eu vou confirmar contigo. Vou confirmar. É isso aí, é 20 horas, talvez uns 15 minutos antes aí, mas a gente vai sair com um post aí, deixa o pessoal entrar no Instagram lá. Tá bom. Mas de qualquer maneira é isso, né? A gente está aqui, né? E, enfim, gente, muito obrigada pela participação. E eu estou aqui à disposição. Se vocês quiserem bater esse papo comigo, estou aqui. Tá bom? Cris, Ali, muito obrigado mais uma vez. Gratidão total. Vocês dois foram sensacionais. Eu acho que nós tivemos aqui uma manhã de 1h55, quase 2 horas, é porque passa rápido, né? Então, assim, muita gratidão, muito conhecimento, muita informação. Como eu disse no início, nós vamos contribuir para as pessoas com as palestras de vocês aqui, com o material que vocês forem encaminhar, nós vamos enviar por e-mail. No mais, procurem por Alexandre Greco e Cris Santos, Instagram, LinkedIn, tem sempre muita coisa bacana. Procurem por eles, encontrem os canais deles, é bem fácil de achar. Se alguém tiver qualquer dificuldade nas palestras que vão ser enviadas, nos conteúdos, tem lá também os acessos deles. Assistam a live de segunda, 7h45, 7h30, 8 horas, mas 8 horas oficialmente vai estar lá em algum canal deles. Então isso é importante. No mais, gente, obrigado a todos que estiveram com a gente. Obrigado ao Conselho Regional de Educação Física por estar abrindo esse espaço aqui para que nós possamos compartilhar aquilo que a gente acredita. E no mais, uma ótima manhã para todos. Sucesso. 2020 ainda está vigente. A gente tem que fazer a diferença agora. Não é amanhã, não é ontem, é agora. Então, Cris, Ale, vocês dois são the best, sensacionais. Eu queria dizer isso para vocês, pessoalmente. Uma foto aqui. Tira aí. Foto aqui. Então tá. A colega não quer aparecer lá do CREF, lá, nossa... Ô, Natasha, entra aí, Natasha. O pessoal daqui a pouco se despede. Ela está escondida ali, ela fica escondida. Oh, meu Deus! Ela é tímida ali, ela não vai entrar, esquece. Tá bom. Beleza, vamos lá. Obrigado, pessoal. Show de bola. Obrigado, gente. Tchau. Abraço. Um beijinho Valeu. pra vocês. Valeu. Tchau.